Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da 11ª Delegacia Regional de Judô, mais uma palestra. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu like nesse vídeo. E antes da gente começar essa palestra mais do que especial hoje, primeiro eu vou apresentar os presentes aqui. Nosso delegado regional, Sensei Alberto Bittencourt. Boa noite, Sensei. Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite, Sensei Alessandro Puglia, nosso presidente. Boa noite, Eloy, nosso diretor técnico. Sensei Marco Antônio Rato, muito obrigado pela presença e agradecer demais a presença do nosso palestrante hoje, o Flávio Canto, uma pessoa muito especial para nós aí. Obrigado, Flávio. Uma honra. Muito bem. Nosso diretor técnico, Sensei Eloy Pereira. Boa noite, Sensei. Boa noite a todos. Boa noite, nosso presidente, Alessandro Puglia, o nosso delegado regional, Alberto Bittencourt, nosso amigo aí pessoal, né, que fez o intercâmbio aí com o Flávio, Marco Antônio Rato, e grande, né, ilustríssimo aí, grande presença do atleta olímpico, né, e medalhista, o Flávio Canto. Também presente aqui hoje, com muita honra, o nosso presidente da Federação Paulista de Judô, Sensei Alessandro Puglia. Boa noite, Sensei. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, eu quero cumprimentar a 11ª Delegacia com essa nova gestão, com o nosso delegado Alberto, o Eloy aí como diretor técnico, né? Agradecer essa equipe técnica, o Rato aqui, você, André, e cumprimentar o Flávio. Com muito orgulho, Flávio, nós recebemos aqui em São Paulo. Sinta-se a extensão da sua casa aqui na Federação Paulista de Judô. Você é um dos nossos orgulhos do Brasil, a gente sabe da importância da tua imagem e da tua pessoa dentro do judô. Isso nos fortalece, né? A gente entende que, além de grande atleta, você tem o espírito do judô. E eu acho que isso que faz com que as pessoas se interessem nesse grande evento que vai ter hoje aí. O número de inscrições, a gente sabe, foi muito grande, né? E eu, como amante de judô, eu posso deixar para você o seguinte: você foi a pessoa que eu mais olhei, assim, essa transição de em pé para o chão. Você é o cara, acho que foi o melhor atleta de transição que eu já vi na minha vida dentro do judô. Pelas ações que você tem, com facilidade do Neoazá, e em pé também, né? Tá aí um histórico muito, muito recheado de resultados, um medalhista olímpico, e que a gente tem muito orgulho aqui em São Paulo também, viu? Então, mais uma vez, se sinta em casa, a extensão da sua casa, a Federação Paulista de Judô. Flávio, muito obrigado e sucesso a todos aí. Obrigado, Sensei, uma honra. Também aqui conosco o responsável por fazer esse meio de campo entre a nossa delegacia e o Flávio, Sensei Marco Antônio Rato. Boa noite, Sensei. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, Eloy, nosso diretor técnico, Alberto, nosso delegado regional. Não foi uma ponte, não, foi só graças à amizade que o Flávio tem. Quando eu mandei a mensagem para ele, na hora, já respondeu que sim, e a gente foi se acertando, e mais uma vez, assim, além de grande judoca, como o Sensei Alessandro falou, é um ser humano de um gabarito, assim, fora do normal. É uma honra tê-lo aqui com a gente, viu, Flávio? Muito obrigado. A honra é minha, como eu falei, né? Sem pai, quando manda, o currai obedece. Tá bom. E, por último, não menos importante, eu fiquei sem ter o que falar, porque todo mundo já apresentou pelo jeito. Nosso medalhista olímpico, um dos maiores ídolos do judô brasileiro, medalhista em diversos campeonatos de altíssimo nível também, o rei do Neoasa, Flávio Canto. Sensei Flávio, Sensei Kodansha, Flávio Canto, muito obrigado em nome da 11ª por ter aceito o convite. E a partir de agora, a palavra é toda sua. Obrigado demais, pessoal. Uma honra estar aqui. O judô paulista é o principal responsável pelo sucesso do judô brasileiro, né? É só a gente ir no número de medalhas olímpicas que a gente tem e fazer uma conta, e isso fica claro. E eu vivi muito o judô paulista na minha formação.
né? Eu fui para aí muitas vezes, fui inúmeras vezes para o Projeto Futuro, quando eu era garoto ali, chegava pianinho ali, né, para a galera não me enfileirar demais, e foi fundamental aí na minha formação. Treinei muito lá na Federação Paulista. Me lembro a primeira vez que eu fui para o Mundial Adulto, foi o Mundial de Macuhari em 95, na época Sensei Nodeira era o treinador. Me lembro de um treino que eu olhei para o Norato chorando porque eram 15, 20 treinos seguidos, né? O pessoal vinha para cima com tudo. Era um treino que era uma época que o judô era muito associado ao fortalecimento do espírito, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar mais hoje, né? O atleta, ele era forjado também fora da zona de conforto, né? Com muita frequência. Eu acho que isso foi muito importante para a minha formação, né? E, bom, falando aí da tua terra aí, Rato, Santos, para mim sempre foi um lugar mágico, né? A gente foi treinar aí muitas vezes, né? A primeira vez que eu entrei na seleção adulto, né? Foi enfrentando um grande amigo, né? Saudoso Fabiano Ramos, né? Um cara que a gente fala até o olho enche d'água, que foi um cara assim que cara especial, né? E, bom, o que eu tinha preparado aqui, gente, não é nada muito formal. Eu tenho algumas mais formais. Como eu estou me sentindo no meio de tantos amigos, né? Eu escolhi algumas coisas para a gente compartilhar e fortalecer um pouco dessa conversa, né? Aí, se a gente pudesse compartilhar, Sensei André, que hoje eu sei que você está aí como sensei aí do time, né? E como nosso maestro aqui, mestre de cerimônia, eu ia compartilhar algumas coisas, aí eu volto, aí depois seria um maior prazer se a gente puder bater papo aí, fazer uma interação, né, de pergunta e resposta e conversa para a gente ficar mais próximo. O que vocês acham? Sensei, casa é sua, você que manda. Então, com isso, o pessoal que está assistindo aqui, nós temos 169 pessoas nesse momento assistindo, inclusive, essa palestra foi o nosso recorde de inscrições em 4 dias, 338 inscritos, em apenas 4 dias, né? Então, pessoal, quem quiser ir deixando pergunta para o Flávio, por gentileza, deixa a pergunta aqui nos comentários, a gente vai fazendo, então, nesse formato mais de bate-papo, como o próprio Sensei Flávio sugeriu. E as perguntas, então, estão abertas. Eu vou começar, então, se puder, André, compartilhando tela aqui. Aí o preâmbulo aqui do nosso bate-papo seria um pouco da minha maneira de ver. A melhor parte da minha vida, muitos que estão aqui talvez já devem conhecer um pouco, é o Reação, né? Que é o nosso instituto, que esse ano completa, estou ficando velho, né? 21 anos, né? 21 anos de existência e 18 anos de fundação formal, né? Quando a gente fez o estatuto. Então, eu ia começar um pouco falando rapidamente sobre a essência do Reação e, para mim, uma das coisas mais importantes do judô que me levaram, né, e junto com o nosso time lá, a escolher esse nome para batizar essa escola, que é uma escola de vida, que o judô é uma escola de vida, né? Então, como é que a gente foi fazendo, usando Reação para ser essa metáfora transformadora na vida de tantas pessoas e na minha vida também. Então, eu vou compartilhar aqui, eu vou começar com o nosso vídeo manifesto, aí eu vou usar alguns slides rápido aqui, de um preâmbulo aqui para fazer, e aí depois a gente volta sem compartilhar a tela. Pode ser? Então, vamos lá, deixa eu share screen aqui. Eu vou começar com um vídeo manifesto aqui nosso. Aí, quando você quiser ir, André, pode tocar o barco, eu dou play aqui. Vamos lá, vou colocar na tela, então. Com isso, eu vou remover aqui todo mundo. Vai ficar só você e os slides na tela. Combinado. Vou soltar aqui, então. Este que está na minha frente não é meu adversário. Não é contra ele que eu luto. Eu luto contra as estatísticas que dizem que meu futuro já está definido. É contra essa ideia que eu reajo. É contra essa ideia que eu reajo. É contra essa ideia que eu reajo. Por quê? Porque essa faixa na minha cintura diz justamente o contrário. Ela diz que eu posso sim ser o que eu quiser. Que eu consigo sim vencer qualquer dificuldade.
A verdadeira luta, meu amigo, não é dentro do tatame, é fora dele. É fora dele. Quero ver você me derrubar. Caiu? Levanta, Rio de Janeiro. Eu vou reagir. E você vai fazer o quê? Reage, Rocinha. A gente vai reagir. Você vai fazer o quê? Reage, Rio de Janeiro. Sou forte. Vem reagir comigo. Reage, Tubiacão. Reage à Cidade de Deus. Eu vou reagir. Reaja, Deodoro. Reaja, Gamboa. Reaja, Brasil. Reaja, Brasil. Vem reagir com a gente. Esse vídeo já tem uns 2 ou 3 anos, né? Mas é legal que você vai vendo a evolução dessa garotada aí. Tem atleta que na época ainda não tinha um monte de história para contar e hoje já tem muitas, né? Tem uma menina, a Belém, que foi campeã mundial juvenil, Matheus, tricampeão pan-americano, Rafaela na época já era campeã olímpica. Mas tem muita história legal, né? Dos mais velhos, né? Tinha o Vitor, o Davi, e os mais novos. E esse nome, né? Reação, ele foi escolhido. Quando começou a história do Reação, eu pensava qual o nome que a gente dá, né, para essa ideia, para esse instituto e tal. E eu sempre vi muito o judô como uma arte marcial que ensina a levantar, né? A gente sempre associa imediatamente judô, especialmente um leigo, né? É uma luta que um derruba o outro, né? Tem finalizações, mobilizações, mas o que é mais marcante para o leigo é alguém derrubando e alguém caindo. Mas tem um movimento que a gente que faz judô repete inúmeras vezes, que é o tal do levantar, né? Que é o tal do reagir, né? Cai e levanta, né? Então, eu sempre tive um apreço especial por esse levantar, e eu achei que Reação pudesse ser uma homenagem a esse movimento e também um chamado para as pessoas mais variadas, né? Desde um voluntário, a um aluno, a um atleta de alto rendimento. Acho que todo mundo que quisesse reagir podia fazer parte dessa ideia, desse grito, desse sonho que virou o Instituto Reação, né? Hoje a gente está com 2.300, 2.400 alunos, com 7 polos no Rio, 2 em Cuiabá, e a gente está crescendo, né? A ideia é levar esse impacto para cada vez mais pessoas, né? Com inúmeros programas. O judô é o carro-chefe, né? Onde a gente tem as nossas principais, eu vou chamar aqui de metáforas, né? E eu acredito muito, né, no esporte como uma fábrica de metáforas, né? E essas metáforas vão construindo no nosso imaginário a nossa jornada, né? Vão apoiando a nossa jornada, né? Os exemplos que a gente tem, né, de referências que são associadas a valores, né? A gente começou aqui, eu estava falando, brincando, né, que o rato mandou, eu faço, né? Eu, quando era garoto, a história do rato é comovente, né? O rato, um super atleta, de repente tem aquele acidente com o risco de ficar paralítico, se recupera, depois volta. Então, estou trazendo só uma ideia de uma metáfora. Olha que metáfora bonita, né, para a gente trabalhar com os nossos alunos e tantas outras também, para a gente começar a trabalhar no imaginário deles caminhos, né? Então, Reação, o nome tem a ver com essa história, esse movimento, né? Para mim, o sucesso está muito associado à quantidade de vezes que a gente cai e levanta, né? Porque teoricamente, o ideal é que a gente, quando levante, se a gente tem algum aprendizado, né, para não ser resiliência burra, né, que é cair e voltar para o mesmo lugar. Se eu cair para o Alex, eu sei que tem uma galera de Santos, meu amigo, meu adversário durante tantos anos, se bem que eu ia falar, não adiantou, né, porque eu já caí de seu oi para ele mais de uma vez. Mas o ideal é que você não caia do mesmo golpe na próxima luta, né, que você tenha algum aprendizado de cada luta que você faz para você voltar um pouco melhor. Então, esse cai e levanta mais forte é o que eu chamaria de reação. E com o tempo, né, eu comecei a dar aula com 25 anos, eu comecei a entender que essa jornada de sucesso, sempre associada ao cai e levanta mais forte, ela era muito individualista, né, era muito para mim. E um sucesso mais amplo, você começa a perceber mais quando você começa a ser sensei, né, que você começa a entender que não é só quantas vezes eu me levanto mais forte, né, é quantas pessoas eu levanto ao meu redor também, né. Então, esse binômio, né, do sucesso de quantas vezes eu caio e me levanto mais forte e quantas pessoas eu levanto no entorno, para mim, dão uma equação quase perfeita do que, para mim, e
para a gente, no Reação, deveria ser sucesso. Aí a gente construiu uma trilha de 3 pilares lá, né, que eu acho que balizam muito do que a gente faz e pensa, né? Construir, conquistar e compartilhar. Né? Quando a gente fala de construir e conquistar, eu estou trazendo muito para esse eu caio e eu me levanto mais forte, a performance. E quando eu começo a falar em compartilhar, eu também começo a falar em legado, né? Tem a ver com quantas pessoas eu levanto no meu entorno, né? Se o impacto que eu conquisto ele não puder ser distribuído, ele é muito limitado, né? Ele faz pouco sentido. Então, eu sempre estou pensando nisso, né? Eu construo, eu conquisto e eu compartilho. Então, toda a nossa metodologia, ela tem, e cada vez está mais clara isso, né? Ela tem essa intenção, né? De você não formar o campeão só para ele, mas o campeão para a sociedade, né? Que eu acho que tem muito a ver com o espírito do Gita Kyoei, né? Que a tradução literal é benefício e prosperidade mútua, mas quando a gente traduz para esse construir, conquistar e compartilhar, talvez fique mais atraente, né? Mais claro o que a gente procura fazer. E quando a gente fala de cair e levantar mais forte, né? E é isso que é onde eu gosto muito dessa metáfora do esporte, e eu acho que o judô ele é extraordinário para falar sobre isso, porque quando a gente fala em cai e levanta mais forte, você pode falar no sentido metafórico, mas você no judô você fala no sentido prático mesmo, você cai mesmo, você levanta mesmo, você faz isso o tempo inteiro, né? E às vezes me perguntam assim, mas qual é o maior ensinamento que vocês têm no judô e que vocês ensinam no Reação, né? Aí eu brinco, se eu tiver pouco tempo para falar rápido, eu falo, pô, a gente ensina a perder, né? O judô ensina a perder, o esporte ensina a perder e a se levantar, né? Porque a gente, tirando o Ted Riner, que quase nunca perde, todos nós perdemos com frequência no judô. E todos nós no treinamento caímos muitas vezes, né? O aquecimento você está derrubando, mas você também está caindo. Então eu trouxe aqui só para esse preâmbulo, aí depois eu saio aqui dos slides para não ficar muito careta e formal. Eu trouxe só um episódio da minha vida como atleta, que eu acho que traduz bastante isso tudo que eu estou falando, né? Eu vou trazer aqui uma foto de uma época que eu tinha uma medalha olímpica já. Nesse período, eu estava em primeiro no ranking mundial. Foi uma época que começou a ter o ranking mundial. Ele ainda não definia as vagas olímpicas, mas ele já existia. Então, em 2006 e 2007, eu estava foi meu melhor período assim, competindo. E eu, como tinha os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, e eu cresci no Rio, já tinha uma medalha olímpica, eu fiz uma campanha com a Oi na época, né, que pela primeira vez, a gente que está no judô, né, que é uma modalidade que aparece menos, a não ser em épocas de Olimpíada, né, pensando na grande mídia, né, eu estava espalhado na cidade com essa foto aqui, e também fazendo comercial, né, com alguns outros atletas na TV, né? Eu era o personagem aí do Homem de Ferro e era no intervalo da novela das 9, né? A gente tinha propaganda do esporte, do judô aparecendo de alguma maneira, né? Eu era o personagem ali representando o judô. E eu fui para os Jogos Pan-Americanos com essa história toda, né? Muito bem posicionado no ranking mundial, com uma medalha olímpica, com bons patrocinadores, e logo na primeira luta, eu me lembro de pegar a chave e achar, puta, que baita azar, né? Eu caí de cara com um cubano, né? Que era um cara duro. Naquela época, eu não imaginava que tivesse muitos outros caras muito perigosos para perder no PAN, mas o cubano certamente era o cara assim, que mais me preocupava, né? Eu tinha lutado com ele, se não me engano, 5 vezes, eu tinha ganhado 4 e perdido 1. Só que eu tinha perdido a última vez que a gente tinha lutado. Né? Então, aquele sentimento, pô, será que eu vou perder de cara para esse cara, né? Todo mundo aqui assistindo, família, amigos, né? Aí, quando cheguei no estádio, aquela gritaria que a gente não está acostumado, né? No judô, o ambiente normalmente é mais solene, né? Mas aí você atrai torcedores de todos os perfis, né? A galera, muita gente dos amigos, né? Tá indo pela primeira vez numa competição de judô, tá saindo do Maracanã, indo para lá, então leva barulho para cá, para lá. E cheguei lá, uma energia que eu nunca tinha sentido numa competição. Lutei com o cubano, pô, atropelei o cubano, fui super bem com o cubano. Ganhei de 2 e coisa, um vasário, não me lembro bem, mas ganhei super bem. Aí, avançando na chave, quando eu cheguei na semifinal, eu me lembro de olhar na chave e falar, putz, quem é esse cara aqui? Né? Eu ia lutar com um americano, que era um garoto na época, um cara novo. O titular dos Estados Unidos eu tinha lutado algumas vezes e tinha ganhado todas de pom, e esse garoto, na época, era o cara que estava substituindo o titular, né?
E aí lá fui eu, no meio da luta eu já vi que ele era bom, né? Tava uma luta dura. Eu estava melhor na luta, mas ainda estava acontecendo a luta, mas era um cara que já tinha percebido que era forte. E aconteceu isso aqui, né? Quem era de judô talvez se lembre, mas a ironia é que é justamente nesse tal braço de ferro, né? Que eu tô com braço de ferro, aconteceu isso aqui. Eu vou soltar aqui. Agora dá para ver melhor. Olha para o meu braço aí. Eu tenho uma luxação completa. Castropio médico pergunta, eu falei, saiu do lugar, né? O árbitro faz aquela forçação, levanta, se trouxer o médico, você está desclassificado, né? A gente sabia disso. Eu sou destro, né? Eu luto com o braço direito, pé direito à frente, mas como o braço estava pendurado, eu fui de esquerda, sei lá, achando que podia acontecer. E só tive tempo aí de tomar esse pom aí e sair da competição. E aquele caso tradicional, né, de expectativa versus realidade, né? Nem sempre a expectativa é o que acontece. Essa competição, o Brasil foi com 14 atletas, né, e conquistou 13 medalhas. Né? A única medalha que a gente não conquistou foi a minha medalha. Né? Eu passei o resto daqueles Jogos Pan-Americanos, uma parte no hospital, depois na base do Tilex, morfina, porque eu ainda tive uma lesão de bíceps, foi bem chato, né? E perdi não só a medalha, mas a chance de disputar o Mundial, né? Eu faria uma seletiva com o Thiago foi para o Mundial e brilhou no Mundial, né? O Thiago, aquele ano, ele ganhou o Mundial dando praticamente um ippon diferente em cada adversário no Mundial que foi no Rio de Janeiro. Né? Então, na minha cabeça, a minha expectativa era ganhar mais uma medalha no PAN. Eu tinha ganhado o PAN os Jogos Pan-Americanos de 2003, achei que ia ganhar mais uma. Quer dizer, achei, né? Estava num momento até melhor e achei que eu tinha boas chances de ir para o Mundial e fazer uma ótima participação, né? Esse ano eu tinha feito final... E não, estou falando de final de Paris, já tinha sido no outro ciclo, já estou confundindo tudo aqui. Mas estava num ano muito bom. Então, eu comecei com esse preâmbulo aqui, que eu acho que essa é uma... Vou parar de compartilhar aqui, que senão acabo ficando preso ali no slide. Depois eu volto para compartilhar mais alguma coisa. Mas eu comecei com essa história daqui, porque... E vocês sabem bem disso, né? Eu estou num público aqui, numa galera que são irmãos aí de kimono. Mas quando a gente vai ensinar o judô, né? Pô, o judô ele dá um choque de realidade com muita frequência, né? E esse talvez tenha sido um dos mais fortes que eu tive, né? Tive outros também, né? A Olimpíada de Sydney, na minha cabeça tinha tudo para ir super bem. A seletiva era duríssima, mas eu já sonhava com a Olimpíada, perdi a seletiva, fui como reserva. Então, quando a gente olha para trás, não tenho dúvida, né? Que são esses momentos que realmente transformam a gente, né, com muito mais vigor, né? Então, esse que eu trouxe aqui foi talvez um bem simbólico, né, porque tem o cair, tem a tentativa de levantar e tem o cair de novo e sair carregado da competição, mas isso tem uma riqueza, né, que na formação nossa, né, quando a gente fala de um dos valores mais importantes do judô, que é a humildade, né, da gente, quando está com um pouquinho de sapato alto, o judô vem lá e nos ensina, né? E a minha história de judô, né, começou com esse aprendizado, né, de cai, levanta, e se eu olhar para trás, acho que a minha vida toda no judô, eu não consigo enxergar de outra maneira a não ser com esse cai, levanta, né? A Olimpíada que eu ganhei medalha, eu brinco que eu até paguei pelo preço, né, de falar tanto de reação, que foi uma medalha de bronze, né, não foi uma medalha de ouro, e uma medalha de bronze significa que você faz uma luta, você sai da luta arrasado, né, quando você perde, porque você perdeu a chance do ouro, e quando você está arrasado, você ouve no megafone da competição te chamando para em 10 minutos voltar para a repescagem. Então você precisa reagir muito rápido, né? Só para quem não associou, mas uma Olimpíada, em vez de você ter 7 categorias num dia só, ou 3 ou 4, você tem uma categoria só por dia, né? Então se começam com 32 atletas naquele tatame, né? Na segunda rodada tem 16, na terceira tem 8. Então é muito rápido, né, de uma luta para outra. Então você tem que ter uma velocidade de reação, ou seja, tudo que a gente aprende no judô de cai, levanta mais forte, você numa situação como essa, você tem que exercer ao máximo, né? Então
Eu acho que eu paguei pelo preço de tanto falar de reação. Aí, voltando mais atrás, daqui a pouco a gente abre para bater papo, senão começa a me empolgar aqui, vocês já estão vendo, né? Mas eu comecei o judô também numa tentativa de reagir da pior maneira possível, né? Eu comecei no esporte garoto, né? Fazia natação, surfava, até hoje eu surfo, né? Eu tentei várias modalidades. E quando eu fui daqui para a quinta série, eu fui para uma escola enorme, eu era de uma escola muito pequena, né? Uma escola que tinha 10 alunos por turma, e de repente fui para uma escola que tinha 40 alunos por turma, 4 turmas por série. Então era outra pegada, assim. E logo no começo da primeira semana de aula, um garoto me chamou para brigar, e eu briguei com o garoto e apanhei do garoto. Né? Aquela coisa, garoto novo chegando, como é que eu fazia, né? Não sabia muito bem como reagir, fui lá e apanhei. E descobri depois, no dia seguinte, que o garoto que eu apanhei era meio que o garoto que apanhava do resto da turma. Então, houve uma substituição imediata, né? Eu passei a ser o cara que apanhava de todo mundo na turma. E era uma época que não se falava em bullying, então eu tinha muita vergonha, né, de contar para os outros, para os meus pais, para o meu irmão, o que estava acontecendo. E eu passei aquele ano todo meio revoltado com tudo, né? Eu tinha 13 anos, ficava quieto, assim, não falava, mas foi um ano, assim, difícil para mim. Eu ficava com medo de ir para a escola. E no meio daquele ano, né, a gente está falando de 88, um belo dia, o meu irmão me acordou 6 horas da manhã para assistir a final de uma Olimpíada que ia acontecer com um brasileiro na final. Mas para o meu irmão, mais importante até do que o brasileiro na final era o técnico do brasileiro, que era o professor da escolinha dele. Era a final do Aurélio Miguel, né, do Aurélio com o Mark Meilin, com o alemão, e o técnico da seleção na época era o Geraldo Bernardi, que era o professor da escolinha do meu irmão. E eu me lembro de assistir aquela luta, né? Para mim foi um momento que mudou a minha vida, né? E começar a pensar, caramba, tem um professor aqui que é técnico da seleção, que tem um campeão olímpico. O judô foi o único esporte que trouxe uma medalha de ouro naquela Olimpíada, então o judô e o Aurélio ficaram muito, muito poderosos ali, né? O judô ficou muito forte. E eu achei que eu devia começar a fazer judô para me vingar na escola. Eu ainda demorei um pouco, eu ia, voltava, mas no ano seguinte, em março de 89, eu resolvi que eu ia entrar de vez no tal do judô, né? Um mês antes de eu completar 14 anos. E ali foi uma transformação muito rápida, né? Eu não sei quando aconteceu, mas de repente eu não só não apanhei mais na escola, como eu não tive mais problema nenhum. Eu acho que o judô vai te dando, de alguma maneira, uma autoestima ali, uma autoconfiança, e eu nunca mais tive problema na escola, e aos poucos eu fui começando a sonhar com resultado, né? Em fazer competição. O Geraldo era um cara muito ligado em competição, ele me levava aí para treinar com as meninas da seleção, né? Me lembro, já apanhei para André Berti, olha só como é que o tempo é, né? André, na época, era chãozeira, né? Sempre foi, né? Então ia lá, apanhava para as meninas com o Geraldo, que era o técnico da seleção na época, e aquilo foi me estimulando, né? Eu, diferentemente da maioria dos meus amigos de seleção adiante, né? Eu cresci apanhando, não cresci batendo, né? Eu cresci perdendo, e de repente eu cheguei na seleção com 19 anos. Foi assim, para mim, uma surpresa, né? Foi uma seletiva para os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata. Eu nunca tinha ganhado um campeonato carioca, né? Eu estava sempre batendo na trave ali, eu lutava com o pessoal. Eu era faixa verde, já lutava com os faixas pretas aqui do Rio. Eu era da categoria do Sebastian, do Varejão, de uma galera muito forte. Depois eu fui graduando, né? Mas eu comecei a lutar com eles quando eu era na faixa verde. E no final de 94, um mês em novembro, mais ou menos, eu fui fazer uma seletiva no 81. Eu era de 71 quilos na época, né? Aliás, 78 quilos, né? Eu era peso leve até 71 quilos. E comecei a ter muito problema de perder peso. Eu me lembro que a última competição que eu lutei nos 71 quilos foi até uma competição em Sampa, uma seletiva, se não me engano. Eu tive que perder 8 quilos em uma semana. E ali eu fiquei meio, caramba, será que vai ser isso que eu vou ter que fazer? Aí o Geraldo, meu técnico, me chamou um dia e falou, olha, chega de 71 quilos, você vai subir para 78. E eu não queria fazer isso, eu falei, não quero, tal. Aí ele falou, não, você não está conseguindo lutar direito, você está perdendo muito peso, não tem sentido. E aí eu obedeci o Geraldo, e logo na primeira competição que eu fiz, era uma seletiva para o Mundial Júnior, eu ganhei. Para mim foi um susto, né? Eu nunca tinha nem ganhado o Campeonato Carioca, isso aí foi um pouco antes, foi no final de 94.
E depois eu tinha que fazer a final com um atleta titularzão que estava na seleção sênior, que era o Branco, né? Que depois veio a ser muito amigo meu irmãozão. Mas na época eu sabia que o Branco, eu me lembro que eu fui fazer essa seletiva com o Branco, meu pai falou, pô, eu vou ficar marcando quanto tempo você dura. E eu acabei perdendo para o Branco depois dessa final, não fui. Mas assim, não perder de pão para o Branco na época era curioso, assim, né? Eu até me surpreendi ali. E aí logo depois eu fiz uma outra seletiva para o Mundial Universitário, aí fui para esse Mundial Universitário na Alemanha. Para mim, eu me lembro que cheguei eu fiquei junto com o Rogério Sampaio, né? Eu, Varejão, Rogério Sampaio no quarto, Rogério campeão olímpico. Falei, caraca, eu tô aí com essa galera, né? E lutei bem a competição, ganhei várias lutas, fiquei em quinto ali, mas fiz umas 6, 7 lutas, era uma competição cheia. E aí fiquei na Europa, isso aí foi em dezembro de 94, né? Eu fui com o Varejão, e o Varejão, né, que era muito amigo meu, ele falou, olha, eu vou ficar um mês treinando lá para voltar para a seletiva dos Jogos Pan-Americanos, de Mar del Plata. Aí eu fiquei com o Varejão lá, a gente comprou o Europass lá nos $200, que você ficava um mês rodando a Europa, e a gente ia de academia em academia, dormia em albergue, a gente ficou na Suíça, na Suíça, Itália, Alemanha e Inglaterra, né? A gente ia se metendo nos treinos, descobrindo onde tinha treino, e passou um mês treinando bem forte lá. Eu ganhei a faixa preta nessa competição, eu era faixa marrom, mas quando eu cheguei na competição não podia lutar faixa marrom, aí eu acho que foi o Ney, que era o técnico, que falou, parabéns aí, ó, usa essa faixa aí que ele não pode lutar faixa marrom. Aí eu ganhei a faixa preta ali e lutei aqui no Brasil essa primeira seletiva adulto para os Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, que foi a seletiva que eu fiz essa final com o Fabiano, né? Que foi uma coisa, que eu nunca imaginei, né? O Fabiano estava lá em casa, né? Estava dormindo uma galera lá em casa, minha casa sempre dos meus pais na época, né? O Marcelinho de Santos também, o Fabiano, tinha uma galera dormindo lá. E eu fui ganhando do meu lado e o Fabiano dele, e de repente a gente ia fazer a final um dia depois. Eu e o Fabiano, a gente estava na final. E a gente dormindo no mesmo quarto, né? Na minha casa, né? Meus pais adoravam o Fabiano. E aí a gente foi para a competição, olha como é que eram aqueles tempos, né? Eu e o Fabiano, para fazer uma melhor de 5, acordamos juntos, tomamos café juntos, fomos com meu pai no carro e fomos lutar. E o Fabiano, ele acho que era tão gente boa que eu acho que ele não conseguiu lutar direito ali. E eu ganhei super bem as lutas. E me lembro até de uma cena bonita, assim, que quando eu fui procurar meus pais, né, meio que para comemorar e tal, os meus pais estavam com o Fabiano, consolando o Fabiano. Aí eu deixei eles ali um tempo, né, e depois fui. Aí o Fabiano foi aquele cara que, quem conhece aí se lembra, né, um cara super nota 1000, me deu um abraço, falou, olha, Flávio, eu ia ficar... Claro que eu tô chateado, mas, se eu tivesse que escolher alguém para perder, era você. Então, tá tudo certo. Vamos lá, arrebenta lá. E lá fui eu para os Jogos Pan-Americanos, e ali começou uma carreira improvável assim para mim, né? Porque eu tinha, teoricamente, pouco tempo de judô, eu tinha começado em 89 a treinar, e fiquei na seleção, né? De 95 até 2010 eu estava ali disputando vaga, na maioria dos anos como titular, alguns não, mas a maioria como titular e rodando, né? Então, em 96 foi minha primeira Olimpíada, né? Até ontem foi um dia triste, né? Porque o Koga morreu, né? Todo mundo acompanhou. E o Koga, eu me lembro que essa Olimpíada, eu tinha ficado em quinto no Mundial Adulto, né? Eu era júnior, fui para o Mundial Adulto depois da seletiva do Mar del Plata, lutei super bem lá o Mundial. E fui para a Olimpíada, beleza, tinha ficado em quinto no Mundial no ano passado, no ano anterior, mas ganhar uma medalha era improvável. E comecei lutando bem aquela Olimpíada, ganhei a primeira, ganhei a segunda, e na terceira, quando eu vejo eu e o Koga, né? E no Mundial no ano anterior, uma coisa que eu acho que me atrapalhou, na semifinal, eu tinha ido benzão naquele Mundial, estou me lembrando aqui. Não sei se estou falando sozinho aqui, galera, mas estou me empolgando. Eu não falo muito dessas coisas, esqueço. Mas eu acho que eu ganhei todas de pão até chegar na semifinal do Mundial desse ano anterior. Acho que eu peguei uma chave boa também. Mas aí, quando eu fui para a semifinal, eu ia pegar um israelense, que era bronze na Olimpíada de 92, né, que era o Smadga. Aí eu olhei para ele e falei, eu não vou perder pensando, eu vou fazer a final com o Koga no Japão, cara. Aí na minha cabeça já estava, vou fazer um jiu-jitsu aqui, um voador, vou pular no braço, vou tentar fazer. Eu estava com aquilo na cabeça, eu achava que podia dar certo, sabe? Então eu estava tão empolgado com o tal do jiu-jitsu voador que eu ia dar no Koga,
que eu sei que com o israelense, a primeira entrada que eu fui dar, ele me deu um uranaguê, eu caí de pom, e aí a final foi pro saco, né? Depois eu perdi na bandeira pro Reiter, na disputa de bronze, até uma luta boa. Mas aí, beleza, aí indo para a Olimpíada de 96, estou falando porque o Koga foi embora, né, anteontem, fiz a disputa com ele, né, e tomei uma bela de uma cravada lá naquele sodê maluco dele, mas estava uma luta boa, assim, eu estava indo bem na luta, até faltar 1 minuto e meio, assim, eu estava com o Shido na frente, na época era Koká, e nem sentindo ele muito forte, assim, falei, putz, sabe, quando você começa a acreditar que dá para ganhar? Aí eu me lembro que eu fui fazer um Sotogari, aí no meio eu desisti, quando eu voltei ele entrou um CO e me jogou de Yuko. Aí a tática, eu esqueci toda a tática, fui para cima meio que para o tudo ou nada, e fui para o nada, né? Que ele conseguiu acertar, faltando um pouco menos de 1 minuto, aquele CO invertido dele ali, né? Mas foi legal, porque eu tinha lutado bem com ele. Eu me lembro que depois o coreano, que ia lutar em seguida, que depois foi bronze, depois foi campeão mundial, o Cho, a equipe dele veio conversar comigo para falar como é que eu estava lutando com ele, né? Porque eu estava atrapalhando um pouco o jogo dele. E, bom, aí depois eu acabei não fazendo uma ou duas, acho que 2 lutas e perdendo uma antes do bronze, né? Até numa luta que para mim... Viajei, agora estou falando de Atlanta, né? Mas é porque era um georgiano, pô, eu tava imobilizando ele na luta, né? E aí, no meio da imobilização, eu resolvi sair no braço. Aí, quando eu saí no braço, ele escapou e depois me jogou. Aí, 1 ano e meio depois, eu ganhei dele imobilizando. Eu me lembro do pessoal gritando, não vai pro braço, não vai pro braço. Aí eu comemorei tanto, era tipo a segunda luta de um torneio na Áustria, que o cara olhou para mim e ficou assim, o que é esse cara? Eu ganhei quando valia, pô, eu perdi aqui. Mas, enfim, viajei aqui, exagerei aqui, foi mal, gente, me empolguei, mas aí em homenagem ao Koga. E, bom, aí depois de 96 a coisa foi andando, foi ficando. 2000 eu achei que era a minha chance de ir para uma Olimpíada, para ganhar medalha, né? Eu estava ganhando as seletivas desde 95, mas eram seletivas duríssimas, né? O meu grande adversário na época, que hoje é muito amigo meu, já era na época, né? O Alex, né? A gente fazia, umas lutas que chegamos a fazer melhor de 5, às vezes a gente fazia as 5 lutas. E na final de 2000, eu acabei fazendo a final com o Marcel, que eu sabia que estava crescendo, né? Que era um atleta do Rio, muito amigo meu também, treinava sempre com ele, mas ele me surpreendeu, eu não imaginava, eu achei que fosse chegar o Honoratinho ou o Alex naquela final. E no dia anterior eu me lembro de pensar assim, em estratégia, falar, puxa, eu ganhei quase todas as vezes que eu lutei com ele, tá? Ele era mais novo, então eu lutava com ele desde cedo. Não vai dar errado amanhã. E não só deu errado, como eu perdi as 3, né? Foi 3-0 para ele, né? Ele me deu um nó tático ali, e lá fui eu para a Olimpíada de reserva, que eu nunca esperava, né? A gente lutava no sábado e viajava na segunda, né? Para a competição. Eu e o Sebastião, né? O Sebastião, teoricamente, era favorito também, mas apareceu um ruivinho na época que surpreendeu todo mundo, o tal do Thiago Camilo, que ganhou do Sebastião e foi para a Olimpíada e foi prata, né? O Sebastião tinha sido bronze no Mundial de 99. E ali nessa Olimpíada, quando eu acho que eu exerço pela primeira vez com força, né? O tal cai e levanta mais forte, né? Que para mim, filosoficamente, está ligado a você, de alguma maneira, construir algo relevante de uma dor, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a dar aula na Rocinha, e num projeto chamado Educação Criança Futuro, que estava começando, que era da Gama Filho, junto com a prefeitura, eu era atleta da Gama Filho, e ali eu entendi que eu tinha me encontrado, né? Eu não ia mais sair dali, era um lugar que para mim fazia todo sentido, né? Que era um lugar onde eu podia levar adiante um pouco do que eu acreditava que era o judô, que era o esporte, e que acabou me formando também, né? Eu brinco normalmente que eu subi a Rocinha de faixa preta e desci de faixa branca logo no primeiro dia, né? Porque aquela minha ideia de inclusão social, ela era completamente preconceituosa, né? Inclusão social, a gente tem a base da pirâmide, a gente normalmente supõe que quem está na base da pirâmide a gente vai carregar para cima, né? Porque o nosso mundo de cima, do ponto de vista só financeiro que eu estou falando aqui dessa pirâmide, tá? Quem está em cima tem mais valor para ensinar quem está embaixo. E isso é uma tremenda besteira, né? No Rio, vocês terem ideia, a gente tem 23% da população vivendo em alguma favela.
como é que esses 23% não tem um baita valor, né, para você aprender tanta coisa e para trocar tanta coisa, né? Então, eu entendi que aquilo ali era um movimento de integração social, muito mais do que de inclusão social, e tem sido até hoje, né? O Reação tem sido aí a melhor parte da minha vida e da de muita gente, né? Do Geraldo, de todo mundo aí que toca o barco lá, né? Alguns que tenho o prazer aí de trabalhar com caras que foram meus ídolos lá atrás, o Lapinha, por exemplo, que é da geração aí do Rato, de alguns que devem estar aqui, e que hoje estão lá coordenando. Então, a gente acabou criando um movimento, um lugar que a gente tenta transformar pelo judô, né? Muitas vezes, alunos e alunas que não teriam acesso a esse sonho, né? E essa transformação. Então, tem sido aí a melhor parte da minha vida desde então, e me ajudou muito, né, a recuperar a vaga na seleção, fortalecer a minha missão, né? Eu passei a entender e usava isso a meu favor, né? Que eu não lutava por mim, eu lutava por muito mais gente. E em 2002 eu voltei para a seleção, né? Uma seletiva que eu me lembro de olhar, foi uma das seletivas que eu cheguei, eu falei, tinha o Alex, o Noratinho, o Thiago, quem mais que tinha? Não me lembro se era o Edmilson, o Marcel, mas tinha mais algum cara duríssimo. E eu olhei, sabe quando você olha para a chave e fala, caramba, dá para perder para todos eles e de pom, né? E eu fui tão relaxado para aquela seletiva e acabei lutando para caramba, dando tudo certo, aí ganhei super bem a seletiva e recuperei a vaga na seleção e aí tive um período muito legal, né? 2002 foi um ano ótimo, eu medalhei em várias competições lá fora, 2003 eu também medalhei em várias, fiz final em Paris, ganhei outros torneios importantes. Em 2004 tive aquela seletiva duríssima com o Thiago, né? 3 melhores de 3, a última definida nos últimos segundos com uma punição, e acabei indo para a Olimpíada de 2004 e ganhando uma medalha, né? O ano seguinte, 2005, foi um ano difícil para mim, porque eu tive uma lesão que me acompanhou o ano inteiro, e eu estava bem naquela época, eu fiz uma competição ou outra que eu lutei bem lá fora, mas eu nem consegui fazer a seletiva do Mundial. Na verdade, até a seletiva do Mundial, eu conversei com o pessoal da confederação, expliquei a situação, falou, não, a gente vai fazer a seletiva e depois você luta com o campeão. Aí eu fui falar, e aí, como é que vai ser depois? Porque eles não tinham avisado o pessoal que tinha lutado, afinal, acho que foi o Honoratinho e o Thiago. Aí ficou uma situação horrível para mim, porque eles não avisaram antes para a galera que ia ter, eles falaram comigo que ia ter a seletiva final. Aí eu também não estava muito bem, eu falei, não vou me aborrecer não, porque vai pegar mal para caramba. E acabei só voltando mesmo em 2006. Aí 2006 foi um ano maravilhoso. Eu fiz umas competições na Europa, eu ganhei todas as competições que eu fiz, eu ganhei. Foi o melhor ano assim da minha carreira. Eu perdi uma luta só aquele ano para um peso médio no Mundial por equipes, que a gente me forçaram no peso médio para ver se dava certo, não deu. E 2007 foi o ano dessa lesão, né? Começou um ano muito bem, mas teve essa lesão, aí mudou bastante a minha vida. Aí dali eu perdi uns 2 anos da minha vida, 2008, 2009. Eu tentei ainda, mas não estava conseguindo ter bons resultados. E 2010 eu terminei o namoro, né? Não tinha o que fazer, falei, pô, eu vou treinar, né? Aí comecei a treinar pra caramba e foi meio que um renascimento, assim, com 35 anos. Eu lutei muito bem aquele ano. Foi um ano, assim, para mim... me surpreendeu, fiz lutas assim muito legais, até uma com Travis Stevens, que foi uma final de uma Copa do Mundo, que era um cara que eu precisava lutar de novo. Fiz um monte de luta boa. Aí no Mundial eu fiquei em quinto. Eu perdi para o Leandro a semifinal, que foi assim, para mim um baita azar pegar o Leandro na semi, que o Leandro, meu amigão, né, cara, foi muito difícil lutar com ele ali. Foi uma luta muito ruim, assim, definida em punições. E eu estava super bem ali, eu tinha feito uma luta antes com o Mamado lá, que era o campeão olímpico da categoria de baixo na Olimpíada anterior, que tinha sido campeão europeu, eu tinha ganhado rápido dele, tinha feito uma chave, estava bem. E depois com o Leandro eu me dei mal ali, depois fiquei em quinto nesse Mundial. Aí estou chegando no final aqui, porque eu estou falando da carreira, né, começa a ficar chato, né, aquela coisa do velho contando vantagem de quando era atleta. Mas aí no ano seguinte, no final desse ano, né? Esse ano foi um ano que eu medalhei em quase tudo que eu lutei. A única competição que eu não medalhei foi o Mundial. Medalhei em todos os grandes lãs que eu fiz. E eu ia para o Grande Slam do Japão. Aí na véspera do Grande Slam do Japão, uma semana antes eu tive uma lesão no joelho. Meu joelho começou a inchar. O meu avô morreu. Meu avô muito querido. Era o cara que, quando ele foi para a Olimpíada do Tênis em 92...
como dirigente, ele me deu o agasalho dele depois, né? E era o agasalho que o Rogério Sampaio subiu no pódio, então para mim foi mó barato. Eu até prometi para ele que um dia eu ia dar o meu agasalho para ele. Aí eu nem sabia, mas em 96 eu fui para a Olimpíada, aí dei o agasalho para ele. Então foi um momento difícil para mim, eu esqueci o meu joelho e na véspera da viagem, era missa de 7º dia do meu avô, eu acordei com febre e tal, aí fui no médico e ele falou, esquece, você está com uma lesão aí violenta, cara, está com uma infecção violenta, nem viaja. Aí eu tive que operar o joelho, aí resumindo, eu fiquei 7 meses parado, fiz 4 cirurgias, eu tive algumas infecções sérias, eu tive 2 bactérias, tive uma infecção hospitalar, me lembro que na última até eu tive que ficar 20 dias no hospital, o médico falou, olha, cara, você está preocupado em voltar a competir, porque eu estava vendo eu me afastando do ranking, né? E eu tinha uma disputa com o Leandro ali para ver quem ia para 2012. E o Leandro estava super bem, o Leandro só subindo e eu caindo, né? 7 meses ali sem lutar, e o médico falou, olha, você precisa se preocupar em sair vivo daqui. A tua bactéria é bem perigosa e uma delas tinha 50% de letalidade, né? Então, vamos levar a sério isso aqui. Aí eu saí, ainda tentei voltar, o Leandro não tinha nem como eu tentar passar à frente dele, matematicamente ele estava lá na frente, ele estava em primeiro do ranking, e eu comecei a perceber que a minha chance de ir para a Olimpíada era o Leandro se machucar. E aí aquilo ali foi tirando todo o sentido da minha missão ali, né? Pô, o Leandro, meu amigão ainda por cima, imagina que coisa de espírito de porco, né? Você treinar e ter que torcer para o teu amigo se machucar. E aí nessa mesma época a Globo me chamou para fazer uns testes para um programa que ia ter. Aí eu não entendi muito, eu comentava já, né? Então era uma oportunidade nova. E teve uma época, quer dizer, teve um momento no final do ano que eles perguntaram: olha, ou você entra aqui ou a gente vai botar alguém, porque você passou no nosso teste, mas a gente precisa começar a gravar. E o programa era sexta-feira. Como é que eu ia competir no Japão no sábado e você estava na sexta trabalhando? Aí o Tandy, né, campeão olímpico de vôlei, muito amigo meu, que já tinha feito esse percurso, ele falou o óbvio, né? Ele falou, Flávio, a gente tem uma morte em vida, não tem jeito, né? O atleta precisa se reinventar, não tem como fugir disso. E pelo que você está me falando, cara, a tua chance de ir para a Olimpíada é muito remota, você está com 36 anos, está com 36 anos, e tem uma baita porta se abrindo aqui para você continuar vivendo o esporte. Aí ali eu entendi que já era a hora, né? Eu já estava perdendo para os caras aquele ano que eu não costumava perder. E aí eu voltei de uma viagem na China, eu tinha lutado, morri na luta. E aí eu falei, ok, vamos nessa. Aí foi uma reconstrução da minha vida, né? Que aí eu tinha me formado em Direito, então eu tive que fazer um monte de coisa que eu não sabia, né? Fiz teatro, fonoaudióloga para tentar ganhar mais desenvoltura. E me senti muito na situação que eu estava quando eu comecei o judô, né? Eu comecei o judô com 14 anos, todo mundo era muito mais graduado que eu, muito mais avançado, né? E comecei na TV com 36, com todo mundo muito mais avançado e muito mais graduado que eu. Então eu falei, bom, eu já tive uma experiência parecida no judô, vou ter que tentar repetir aqui. E assim foi, assim está sendo, né? Fora isso, tem outras coisas acontecendo. Estou num movimento grande de um programa de educação pelo esporte em escolas hoje, né? Tentei me especializar em alguns... Me especializar, não, me desenvolver melhor na área de liderança, na área de gestão, né? O Reação hoje tem 84 funcionários, por exemplo, 2.400 alunos, 9 polos, vários programas. Então, precisei e preciso, né? Eu tenho um time muito bom que trabalha comigo, né? O Reação é uma realização de muita gente junto, mas para acompanhar o crescimento e a estrutura, eu tenho que estar o tempo inteiro construindo repertório, né? Que é muito do que a gente faz no judô, né? O grande desafio, né? Agora nós, como eu imagino que tem muitos técnicos aqui, é como é que a gente, e é um desafio que eu tenho pensado muito no Reação, como é que a gente faz com que o aluno, né, ele absorva aqueles ensinamentos que a gente tem no judô, mas como é que a gente faz com que eles se transformem em metáforas, né, para eles poderem usar aquelas metáforas para serem também, como a gente fala no Reação, faixa preta fora do tatame, né? Então, essa transferência, ela tem que ser... ela não é orgânica, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar bastante com metodologia, né? Para a gente criar caminhos para aquelas metáforas servirem de transferência para eles usarem também fora do tatame.
A gente tem muitos atletas, alunos no Reação, que são espetaculares como atletas, mas têm dificuldade na escola, na relação interpessoal. Então, isso é uma falha na nossa formação e na nossa liderança como sensei lá, né? Eu tenho provocado o time para isso, né? Porque o faixa preta dentro tem que ser fora também, né? Então, como é que a gente constrói essa jornada para o faixa preta fora do tatame tem sido um grande desafio lá no Reação. Eu fui falando aqui, galera, fui tentando pegar uma ordem cronológica aí do tempo. Eu queria falar menos, eu falei mais do que eu queria para poder trocar um pouco com vocês, senão eu fico falando sozinho aqui. Então, vou convidar aí a galera a voltar aí, e se vocês me permitem... Lá vamos nós voltando, então. E olha, Flávio, tem bastante pergunta, viu? Vou colocar aqui todos na tela, Sensei Alberto, Sensei Eloy, Sensei Rato, que está aqui acompanhando também. Olha, bastante pergunta aqui, viu, Flávio? Então, eu vou colocando aqui na tela uma por uma, vou lendo também, e aí, aos poucos, a gente vai respondendo e interagindo com todo mundo. Posso fazer uma primeiro para ele? Posso quebrar o protocolo? Aí não tem o que fazer, né? Quem sou eu para falar? Eu sou Kohai. Eu já estou quebrando aqui, ó. Então, tá bom. Eu queria ver, assim, tive a felicidade no começo do ano passado, esse projeto que o Flávio falou de judô nas escolas. Eu tenho um colégio aqui em Santos que eu trabalho, que tem a franquia dele, e a gente passou um dia lá para conhecer, que eu não conhecia e tive a oportunidade no dia. Foi um dia excepcional de conhecimento. Realmente, quando a gente sobe a Rocinha e desce, como nós descemos andando aquele dia, a gente tem uma outra visão do mundo, né? Porque muita gente fala, mas assim, tem que estar lá para a gente realmente dar o valor. Então, a pergunta que eu faço para você, Flávio, que eu vi dentro lá do Reação, a felicidade que tem, mas eu queria saber de você. Qual é o trabalho e a alegria que vocês têm, que eu sei que tem aluno seu, faixa preta, que foi aluno seu, se tornou faixa preta e hoje dá aula para você do Reação? Ratão, isso aí é a parte, assim, muito legal. A gente tem muita história, né? É difícil, até a gente tem um livro nosso com algumas histórias desse binômio, né? Que a gente chama lá faixa preta dentro e fora do tatame. Eu vou contar um exemplo assim, de uma história assim, que me emociona assim, quando eu me lembro. Né? Nada demais, mas é uma história simples, singela, mas que são os momentos que eu me emociono. A gente tem um grupo de atletas hoje, que agora não são, que eu chamo de aluno, atleta, filho, mas são professores hoje, formados, faculdade, faixa preta e tal. E tem um grupo em Abu Dhabi, né? A gente tem uma preocupação lá no Reação de tentar dar uma formação que eles também tenham o nível para ser o professor de judô e ser o professor de jiu-jitsu, que a gente sabe que tem um mercado muito forte lá fora. E a gente tem um grupo de 8 ou 10 morando em Abu Dhabi, né? Abu Dhabi tem muitos professores brasileiros, né? Eles têm um programa de jiu-jitsu nas escolas e nas Forças Armadas, e a gente tem alguns alunos lá, que ganham super bem, vida transformada, ganham 15 mil reais por mês para dar aula lá nessas escolas. E volta e meia eles voltam para o Brasil, vêm nos visitar, e tem várias histórias legais desse grupo, mas eu vou contar uma só. Em um desses dias, um desses nossos alunos, né, o Wallace, que alguns talvez conheçam aqui, ele veio e a gente ele convidou todo mundo para ir para um jantar, né? E eu fui lá no jantar com ele, com a galera, a gente foi num restaurante legal aqui no Rio, e tinha uns 20 alunos, né? Tinha uma galera ali, né? Tinha a mãe de um deles, que também é muito ligada a ele. E eu me lembro de pensar assim, né, na hora da saída, eu conheço a garotada, eu sei que tem uns que ainda não trabalham, que ainda estão correndo atrás, eu falei, pô, essa galera vai ter dificuldade de pagar um restaurante mais, que não era um restaurante simples. E aí, quando eu chamei o garçom, eu fui falar com ele para ver, cara, vamos pagar a conta, eu já estava pensando como é que eu ia fazer ali, né? E aí, quando o garçom chegou, ele falou, olha, esse aqui já pagou tudo, cara. Aí eu olhei para o Wallace, né, que era o que veio de Abu Dhabi, falei, Wallace, como assim? Pô, tá achando que é shake? Aí ele olhou para mim e falou, não, Flávio, há pouco tempo eu estava do outro lado e eu sei que muitos aqui teriam muita dificuldade para pagar isso aqui. E hoje eu faço questão, hoje é por minha conta. Felizmente, hoje eu posso fazer isso graças à Reação. Aí falou um monte de coisa legal. E aí eu fui embora do carro, assim, né? É uma história simples, né? Mas que ali eu fiquei emocionado e falei, pô, esse chegou na faixa preta que a gente sonhava, né? Na faixa preta fora do tatame.
E volta e meia mandam um kimono para cá. A gente tem muita história legal. Então, assim, para mim é muito bonito ver esses alunos, né, hoje professores. Eu me lembro do último exame de faixa, né, o Cristiano que você conheceu, né, que estava no grupo lá. E a gente tem uma solenidade lá na entrega de faixa, que a gente pede para todo mundo, até a gente aprendeu com o Aron, né, que deu aula no começo do Reação, que muita gente aqui conhece. Aí todo mundo fecha os olhos, bota a faixa nova, a faixa velha em mão de bandeja, aí a gente faz um discurso, né, para lembrar do que passou, fechando os olhos e tal. Aí no final a pessoa que está conduzindo fala, agora joga o passado para trás e amarra o presente e o futuro na cintura. Essa é uma página em branco que vocês vão escrever. Tem toda uma conversa lá. E aí, nesse último exame de faixa, eu fiquei assim, praticamente não participei, porque eu fiquei amarradão de estar vendo, né, ele todo sendo conduzido por essa garotada. E me lembrando, né, aquela cena, você vendo eles, professores, faixa preta, me lembrando quando eles estavam ali de olhos fechados, jogando a faixa velha para trás, a faixa nova na cintura, e eles conduzindo aquilo tudo. Então, assim, tem muita história legal lá, cara. Eu acho que, como todos nós aqui temos, né, porque você interferir positivamente, né, na vida de alguém, e quando essa pessoa, né, ela tem poucas oportunidades, né, que é o que acontece muitas vezes no projeto social, você sabe que acontece toda hora. Agora mesmo, eu estava esse final de semana na casa da minha namorada, e tem uma piscina lá no prédio, né? E veio um garoto, né, que eu não estava reconhecendo de máscara, que era um aluno nosso, era o Wallace, o Bolinho. Ele me deu um abraço, e ele está sumido há uns 2 anos, 3 anos. Aí ele falou, Flávio, eu estou um tempão. Aí contou um monte de coisa boa da vida dele, e falou, pô, eu queria dizer que os melhores anos da minha vida foram os anos que eu tive no Reação, porque ali foi quando eu aprendi a sonhar grande, tarará. Então isso aí é priceless, né? Isso aí não tem preço. Tem muita história legal ali. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Flávio, que inclusive é uma pergunta que eu faria para você também, então eu vou aproveitar e vou concatenar as 2 perguntas, né? A pergunta aqui do Charles Sain, que é um amigo nosso aqui, está sempre com a gente. A pergunta dele é, quem foi a sua inspiração no Neuasa? E a minha é a seguinte, o que te levou a aprimorar tanto o teu Neuasa, que inclusive tornou o teu Neuasa um diferencial, né, no teu judô? Cara, a minha história de Neuasa tem algumas pessoas importantes, né? Muita gente, assim. A primeira, o Geraldo, né? Que sempre gostou muito de chão. A gente tinha um treinamento bem fora do convencional no judô, né? O nosso treino, meu treino de garoto, era segunda e quarta chão, terça e quinta em pé e sexta-feira sem kimono. Né? O Geraldo inventava taparia. O Geraldo ele era professor da ESP de defesa pessoal. Então, ele meio que preparava a gente também. Eu, com 16, 17 anos, eu estava indo na ESP fazer a prova final dele. A ESP é a Escola de Formação de Oficiais, a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Ele levava a gente para fazer a prova final deles, que era lutar com a gente. E lutar com a gente entende-se de... Ele falou, não vale mão fechada. Eu me lembro que o primeiro cara que veio me deu uma butinada que eu quase fiquei aleijado, né? Que vocês sabem onde ela quase pegou. Então, era uma cultura, assim, do Geraldo, assim, de espírito forte, essa coisa que era diferente, assim, do... Então, a gente já tinha essa coisa, essa organização do treino não convencional. E quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer uma competição de judô e fiz a final com... A gente fez a final, era equipe contra equipe, uma competição pequena do nosso clube, Marapendi, com o clube da Axi, que era um clube que tinha o Paulo Caruso como treinador. E o Paulo competiu. O Paulo era faixa preta, era um cara conhecido já no jiu-jitsu, já era super conhecido, famoso, a gente sabia que ele era bom pra caramba, e eu era faixa roxa de judô. E eu segurei no kimono dele e joguei ele de pão assim rápido de ultimata, né? E saí meio que me achando. Eu tinha 16 anos, pô, lutei com... Ele tinha uns 27, ele já era campeão e tal. E no dia seguinte o Paulo foi treinar com toda a academia dele no Marapendi. E aí a gente treinou chão, o Paulo me bateu a beça aqui. E eu treinava bem chão na época, mas eu nunca tinha apanhado assim de ninguém. Eu falei, caramba, esse cara é bom. Aí no dia seguinte eu fui treinar lá no Paulo, na Axi, né? E eu falei com ele no final, pô, eu queria treinar mais vezes aqui, eu queria aprender mais e tal. E ali começou uma relação que foi muito especial para a minha vida. O Paulo estava começando a dar aula de preparação física, ele tinha se formado, ele era um cara bem fora da caixa, genial, assim, para pensar. E eu, provavelmente, fui um dos primeiros, eu diria, e fizeram preparação física, né, no judô. Ninguém fazia muito preparação física
com planejamento, né, mais científico ali. E o Paulo foi esse cara que também... E ele fazia isso e treinava chão comigo também. E para completar a história toda, a gente morava num lugar, no Rio de Janeiro, né, que só existia jiu-jitsu no Rio de Janeiro. Então eu treinava, o nosso ambiente do judô, tinha muito chão, como eu falei. Eu tinha o Paulo Caruso, né, que me preparava fisicamente e me ajudava sempre no chão. E para completar a história toda, né, aí tem o De Luca, o Sensei De Luca, que era um cara muito importante na minha vida, que era apaixonado pelo chão. As poucas vezes que eu fui no Sensei Medi também sempre me abriram várias portas técnicas, aprendi muito com ele também. Mas tinha uma coisa de todo o jiu-jitsu do mundo viver praticamente nesse círculozinho pequeno que era o Rio de Janeiro. E eles tinham muita rivalidade entre eles, né? O cara que era da academia do Carson Gracie não treinava com o cara da Barra Gracie, que não treinava com o cara de não sei quem, era creonte se treinasse junto, e a cultura do judô sempre foi de porta aberta, né? Todo mundo treina junto, treino é treino, a gente não compete no treino, até porque a gente compete o tempo inteiro em competição, né? Eu acho que como o jiu-jitsu competia muito pouco, o treino virava meio que uma competição. E aí o que eu acho que aconteceu, a gente virou meio que a Suíça dessa história toda. Né? Todo mundo queria aprender mais em pé, ia treinar lá com a gente treinava bem chão, eu treinava bem chão com essa galera, e o treino ficava ali como tem que ser. Sabe? Não tinha essa coisa de treinar e no dia seguinte, pô, fulano treinou, você viu que falar, isso não existia na nossa cultura. Então eu acho que a gente sempre foi um ambiente muito amistoso e amigável para esse pessoal todo treinar. E como eu fui melhorando e treinando bem, eu também acabava, acho que, atraindo essa galera também para treinar, então foram super importantes também no meu desenvolvimento. Eu cheguei a lutar uma competição de jiu-jitsu, aliás, 2 competições de jiu-jitsu quando eu tinha 18, 19 anos, antes de entrar na seleção. Aí fui super bem nas 2, ganhei bem, mas eu me lembro até que numa delas eu ia fazer o absoluto, e eu ia cair de cara com um amigo meu, que eu treinava de vez em quando. Aí ele veio falar comigo, pô, o pessoal botou você de cara comigo para ver se você vai ser creonte e vai lutar comigo, porque a gente treina junto, né? Aí eu entendi que a cultura era muito diferente na época da minha. Eu falei, não, cara, então beleza, tá tranquilo, relaxa. Eu lutei muito mais por causa do Pedro Gama Filho, que era o responsável pela Gama, e meu grande apoiador desde cedo, né? Saudoso sempre foi o Pedro Gama Filho, e por causa do Paulo, né? Foi meio que uma homenagem ali que eu parei de fazer, porque no final desse ano eu entrei na seleção de judô, e uma média na época tinha essa coisa, tem que fazer só judô, e a realidade é que para você ter um sonho olímpico, você dividir a pensão, fica difícil, né? E o meu sonho era ir para a Olimpíada, era isso. Mas eu diria que hoje, depois de muitos anos, né? Eu tenho uma relação de muita gratidão, assim, que está mais clara na minha cabeça hoje do que antes, né? Ao Paulo sempre teve, né? Que o Paulo também é faixa preta de judô, mas também a toda essa sinergia que eu tive na minha vida, né? De ter o judô com esse pessoal todo do jiu-jitsu me ajudando, que eu acho que é uma coisa que faz muita falta no Brasil, né? A gente tem muito pouca integração, tem muito preconceito dos dois lados, talvez até mais do judô, assim. Entendo até porque a filosofia muitas vezes do outro lado é diferente, mas tem muita coisa boa para a gente unir força, sabe? Eu fico muito chateado quando eu vejo a seleção brasileira não sendo caracteristicamente uma seleção vanguardista, que toca o barco no chão. Você vê a seleção feminina japonesa pegando todo mundo, inclusive as brasileiras. Né? Eu treinei no mundo inteiro na minha época, eu conheço o chão de todo mundo. Às vezes você tem umas lendas urbanas, eu sei que é verdade, que é mentira. E eu diria que o que é verdade é que a gente tem potencial e condição de ser o melhor país do mundo no chão, mas a gente precisa de ajuda, precisa de integração, precisa usar os ativos que a gente tem, que a gente usa ainda mal. Tá no mute aí, André. Foi o que eu percebi. Obrigado por falar. Obrigado pela resposta também, Flávio. Se o Alberto quer fazer uma pergunta também? Quero. Vamos aproveitar, né? Na verdade, eu vou fazer 3 em uma só. Eita. Flávio, primeira coisa, queria saber como é a sistematização do projeto Reação. Em que sentido? Você tem 7 unidades no Rio só, né? O aluno chegou, começou na iniciação, enfim, está dando resultado, está indo bem, ele passa para um outro nível.
é num outro local, ou não, é ali mesmo que ele vai continuar, enfim, como ele vai crescendo até chegar, de repente, num nível, de altíssimo nível, vamos falar assim. Outra coisa, você comentou a respeito do esforço que era feito antigamente, né? Os treinamentos árduos, enfim. Hoje em dia já diminuiu isso um pouquinho. Como que, na sua opinião, claro, né? Como é que a gente consegue trabalhar isso novamente sem sair dessa linha do respeito com o atleta, enfim, sem ter um problema para o professor, que a gente sabe que hoje em dia é complicado essa parte também. E a terceira e última, para você, Flávio Canto, o que satisfaz mais, ou o que satisfez mais, a medalha olímpica ou o trabalho no Reação? Bom, vamos lá. A primeira, a gente tem 7 polos no Rio, tem 2 em Cuiabá, né? Sim. A gente tem um principal responsável pelos resultados do programa olímpico, que é o Geraldo, né? Que é um doido, né? O Geraldo é um daqueles raros personagens, né? Que só pensa nisso, né? O Geraldo, eu cansei de treinar no Natal com ele. A minha cultura era assim: Natal é um bom dia de treinar porque os outros não estão treinando. Réveillon também, sabe? Vai treinar. Eu já passei Réveillon a virada do ano fazendo descome, né? Essa era a cultura que o Geraldo trouxe para o meu espírito, assim, né? De não ter almoço grátis mesmo, né? Então a gente tem o polo principal, a gente entendeu com o tempo, né? Na verdade eu sempre soube, né? Mas a gente foi entendendo que precisava estar concentrado com ele. Então ele é o maestro aí do time, né? A gente tem vários outros responsáveis, né? O Guilherme Luna do lado dele, a gente tem aí o André, a gente tem o Miniman, tem o Márcio, tem a Raquel, né? Irmã da Rafaela. Ali nessa história tem o Paulo, o Renan, o Maurício na preparação física. A gente tem um grupo grande ali tocando esse time, né, do Olímpico, que ele é no polo onde está o Geraldo, que é um polo em Jacarepaguá, né? Hoje é lá. Na minha cabeça, a gente talvez um dia vale a pena juntar todos os principais programas num polo só. E a gente tem os outros polos com uma característica de polos alimentadores, né? Então a gente tem lá OB1, OB é faixa em japonês, né? OB1, OB2, OB3, OB4, OB5. 4 a 6, 7 a 9, 10 a 12, 13 a 15, 16 em diante. Essas 3 primeiras faixas etárias, até 12 anos, elas têm um trabalho bem padrão em todos os polos. Aqui, de 11, 12 anos, já começa a ter uma detecção aí, eu não chamaria nem de talento, né? Eu chamaria de detecção de interesse, né? Os atletas que têm a motivação, né, para treinar mais fortemente. Então, nesses polos, você tem em seguida, na OB4, né, que é de 13 anos em diante, mas aí você puxa, às vezes, uns de 11, 12, que tem mais interesse para ter nesse grupo, uma espécie de pré-equipe. E adiante, né, os atletas que chegam lá com 17, 18, 19 em diante, eles já têm que migrar para o polo principal do alto rendimento, né? Então, a gente tem pré-equipes nos polos alimentadores e a equipe dos mais velhos fica nesse polo principal, que é o polo que tem aí os atletas olímpicos, a força principal. E a gente tem competições inter-reação que a gente vai fazendo ao longo do ano, que a gente vai observando, vai entendendo quem tem mais, né? Então, muitas vezes sai um talento de um polo que é pequeno, né? Que a gente não percebeu, mas chega lá o moleque na competição e fala: cara, quem é esse moleque aí? Quem é essa menina aí que está atropelando todo mundo? Que espírito é esse, né? E aí uma coisa muito boa, os primeiros 10 anos eu dava aula, né? Direto, né? Depois eu brinco que eu virei cartola. Eu raramente acertava, assim, porque eu ficava vendo talento e tal, e o Geraldo ele sempre via sangue nos olhos, né? O Geraldo fala que o Geraldo, para mim, é o melhor olheiro de atleta que a gente que eu já vi, sabe? Porque o Geraldo ele sempre falava: você está errado. E normalmente eu estava errado. E ele falava, ó, eu me lembro a Rafaela e a Raquel. A Rafaela e a Raquel, quando entraram, ele na semana falou: ó, tem 2 meninas aqui que vão chegar na seleção. Eu falei: como assim? Vai por mim. E ele ficava falando aquilo e chegaram, como ele falou para algumas outras pessoas, né? Então ele tem um olhar clínico, né? Muito pro entusiasmo, para característica. Eu perdia muito, né? Eu cresci perdendo. Eu perdia e ia treinar. Então aquilo ali para ele era assim: pô, esse moleque quer. Então ele meio que sonhava por mim, né? Ele tinha essa coisa do sensei. Então acho que essa é um pouco desse nosso roteiro, né?
que a gente agora está numa missão de integrar mais o Neoasa e o Tatiwasa, que é uma dificuldade grande que a gente tem. Então, na metodologia, isso vai ficar mais claro, a gente vai mesclar mais e trabalhar a transição também, porque a transição, para mim, é um absurdo que ninguém treina, pouca gente treina, né? Você separa Randori e Neoasa e Randori e Tatiwasa, nunca vi isso. Você chega na competição, é tudo junto. Eu era o único cara da seleção que meu apelido era Sequencinha, porque eu lembrava o pessoal, Sequencinha, aí, para ele saber que para não parecer você está vindo aqui, parei. Para mim, nunca fez sentido essa divisão que a gente faz no mundo todo, né? De treinar em pé e treinar chão. A segunda pergunta, eu estou tentando me lembrar qual era, que eu falei muito na primeira. Ao esforço de antigamente, né? Claro. Não, eu acho assim que eu sou de uma geração influenciada e inspirada no time de uma galera que associava o sucesso ao sofrer, né? Quanto mais eu sofro, mais eu mereço vencer. E tem bastante coisa importante nisso, né, que faz sentido. Mas não pode ser só isso. Mas eu cresci nessa cultura, né? Eu ia para o Japão, disputava quantos randoris quem fazia mais de randori. Teve um dia que eu fiz 27 randoris no Japão. Tinha treino de manhã e treino de tarde, disputando lá com o branco, né? Agora, imagina como é que não deve ter sido, como não devam ter sido esses meus 27 randoris, né? Eu devia segurar no kimono, assim, a qualidade devia ser zero, né? Mas era essa cultura, sabe, com o dedo estourado, tudo. E aí, de repente, eu comecei... E era uma época que você via nadadores se aposentando com 23 anos, com 22 anos, porque a cultura no esporte, em geral, era essa. Quando você vem a preparação física mais científica para o esporte, você vê a longevidade dos atletas aumentando muito, e isso teve um impacto positivo no esporte. O problema é se for científico demais, desde muito cedo, eu acho que você não constrói uma característica fundamental no lutador, né, que é o espírito de lutador, né, de saber lidar com a adversidade, porque quando acaba o pulmão, né, você tem que buscar força no coração. E se o coração não está preparado para enfrentar uma adversidade muito grande, você amolece, né? É normal. Então você precisa, eu acho que, na minha opinião, né, você criar uma base forte do ponto de vista de espírito, né? Então a gente está resgatando, por exemplo, no Reação, os cangueicos, que a gente não faz. A cangueico é para fortalecer o espírito, molecada de 11, 12, 13, 14, especialmente de 12 em diante, né? Começar a trabalhar com uma superação. Mas o que eu acho que quando a gente fala de judô no hoje, não é muito o quanto eles fazem, é o como se faz, né? É o comprometimento com o seu sonho, né? A gente hoje tem umas variáveis que a gente não tinha na minha época. A gente não tinha internet, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha... Eu fui para a minha primeira Olimpíada, eu tinha um salário de R$500, né? O dinheiro não era um fator relevante na equação da minha dedicação ao esporte, né? Eu não ficava no esporte por mais tempo, porque senão eu ia perder salário, porque senão eu ia perder patrocínio. Eu só estava no esporte quando eu realmente queria estar no esporte, porque depois eu ia para outro lugar. Então, acho que tudo isso é tudo para melhor, tá? Estou falando, eu não quero ser saudosista, falar que naquela época era melhor, porque eu acho que isso é uma besteira, né? As pessoas normalmente olham para o passado, a chamada retropia, né, que o pessoal chama. Não é essa a minha intenção, mas eu acho que você tem que... a gente no Reação está fazendo isso, a gente está tendo dificuldade lá também. A gente está fazendo um programa no Reação agora, que é o programa de DNA Reação. Então, a gente, de 3 em 3 meses, a gente tem um gráfico que a gente coloca cada atleta no seu quadrante. Então, é um gráfico aqui de performance e um gráfico aqui de DNA. Esse aqui é de DNA. O DNA do Reação envolve 3 fatores. Isso 3 indicadores. Comprometimento, que a gente mede por frequência, tudo isso, é fácil medir. A gente tem um segundo, que é espírito de grupo, que é o Jita Kyoei. Então, a gente vai criar... Esses 2 últimos, eu estou falando que a gente está fazendo agora. Antigamente era só comprometimento versus performance. Esse ano, como a gente está querendo trabalhar DNA, a gente está trabalhando esses 2 novos indicadores, né? Que é o Jita Kyoei, que a gente vai criar vários objetivos para cada atleta. Então, digamos que cada atleta tem uma missão de 12 atuações no ano para o Reação. Uma vez por mês vai num polo da aula, vai levar a medalha e contar como é que ele ganhou aquela medalha, vai participar da competição como árbitro. É o compartilhar mesmo sendo exercido, né? E o terceiro indicador é desempenho acadêmico, que eu acho que é uma falha enorme do esporte de alto rendimento, a gente passar batido nisso.
né? Então, eu não quero mais, isso é uma coisa muito minha lá, atleta burro, né? Atleta que não consegue... Porque a educação é o lugar onde a gente consegue perceber a transferência. A gente tem um aluno que é tricampeão pan-americano, tem uma história de vida duríssima, de pai assassinado, e que repetiu em 3 anos 2 vezes na escola. O que adianta ser campeão pan-americano, etc. Se não for campeão olímpico, a chance de ter sucesso financeiro na vida é zero. Então, a gente tem que preparar esse cara, esse aluno, para a competição e para a vida pós-carreira. Só que a vida pós-carreira tem que ser construída no pré-carreira, e não no pós-carreira. Como é que eu pego um cara de 35 anos e faço um movimento para transformar a vida dele se ele parou de estudar na 4ª série, na 5ª série, no 5º ano, 6º ano? Então, acho que essa é um dever. A gente está fazendo um movimento grande no esporte hoje, no esporte paralímpico e olímpico, é um programa para customizar programas de educação para atletas olímpicos e paralímpicos, né? A jornada toda. É uma coisa que eu acho que vai ser grande, daqui a pouco, tudo correndo bem, todo mundo vai ouvir falar. Mas é quebrar o paradigma do Brasil, né? Do esporte no Brasil, que ele é dissociado da educação. Ou você é atleta ou você é estudante. Ou você é bom no esporte ou você é bom na educação. Por que não pode ser bom nos dois? Você tem hoje a EAD, tem o ensino híbrido, você tem várias modalidades de educação, de ensino que você consegue conciliar. Mas quem vai fazer essa diferença não é o aluno, é o professor. É a federação, é a confederação, é o comitê olímpico. Tem que vir de cima para baixo isso. O professor tem que educar o aluno, tem que cobrar do aluno o desempenho acadêmico. E o que acontece na maioria das vezes, eu vejo isso lá no Reação. A gente falha muito nisso. E a gente tem 120 bolsistas lá, hein? No total, a gente tem um programa de bolsas lá. Olha que vergonha, eu tenho escolas que quando eu chego no final do ano tem 6 alunos, 2 repetiram. Eles estão fechando porta para os outros adiante. Então a gente trabalha muito essa cultura lá de... tem um livro bom aqui, até indicando aí para a galera, chamado Legacy, que é legado, né? Que é um livro da história do All Blacks, que é o time da Nova Zelândia de rugby, né? E eles têm um mantra que é Leave the jersey on a better place, né? Deixa a camisa num lugar melhor. Então, essa cultura do atleta hoje ter essa responsabilidade de devolver, de entregar para o que vem adiante uma estrutura melhor. E isso depende do que ele fez. Enfim, falando para caramba. Aí a última aqui que eu não esqueci, eu acho assim, que a minha missão na vida maior é o que está acontecendo no Reação, mas a minha missão como atleta no judô fortaleceu muito essa outra missão, sabe? Então, eu acho que são coisas combinadas, assim, mas é muito, para mim, ver um atleta do Reação, é o que eu falo, ter sucesso no tatame, para mim, é muito emocionante, né? A gente teve várias histórias muito legais, mas eu acho que eu me emociono mais quando eu vou no restaurante lá com esse meu aluno que veio de Abu Dhabi e ele paga a conta de todo mundo, sabe? Eu acho que isso me emociona mais. Muito bom. Mais uma pergunta, Flávio? Vamos lá? Tem uma pergunta bacana aqui do Ricardo Gonçalves, que é a seguinte. Flávio, você que passou pela transição de regras do judô, o que tem a dizer do judô de 25 anos atrás em comparação ao atual? Deixa eu fazer conta aqui, né? 25 anos atrás, está falando de 95. É quando eu lutei esse campeonato mundial em Makuhari, no Japão, que eu achei que eu ia pegar o braço do Koga na final, só que eu perdi antes. Tem tempo, hein? Eu acho que mudou muito, né? Eu vivi muito tempo no judô, né, na seleção. Eu entrei com 19 e saí com 36. Então, eu vivi muitas gerações, né? Eu vivi a melhor geração do judô brasileiro, tanto no masculino como no feminino. A primeira medalha do Brasil em mundiais por equipe, a nossa geração em 98, na Bielorrússia. A gente ganhou da França na semifinal, eram os atuais campeões, perdemos para o Japão na final. Então, eu vi assim, várias gerações e vi vários... O judô, quando eu entrei no judô, o judô era um judô de um golpe só. Não que você não precisava ter outros golpes, mas um golpe só bastava para você ser campeão. Era o atleta que tinha o golpe tal, era o atleta que tinha o golpe X. A gente ouvia essas histórias, né? A gente sabe, vou dar um exemplo até de um amigo nosso que deve estar aqui, porque eu vi que ele postou alguma coisa, o Dáudio. O Dáudio era o cara do Timata, né? Porra, ele ganhava tudo. O Dáudio segurava no kimono, ele com 12 anos, ele tinha o tamanho que ele tem, que ele tem hoje, né, Rato? E batia em todo mundo, né? Eu tive aí o privilégio de viajar com ele nesse primeiro mundial que a gente fez, no Mundial Universitário. E esse era o perfil dos atletas daquela época. Eram atletas que tinham Tokuyoasa muito forte e tinham muito sucesso, né? Nesse modelo de atleta.
Aí, de repente, começa uma troca de pegada que não era habitual. Né? O cara tem um golpe forte, pô, eu vou neutralizar aquela mão, ele não vai segurar no meu kimono. Você vê, comparando um pouco com o futebol, você vê o futebol da década de 70, né, da Copa do Mundo do Brasil, era um outro jogo, né? A marcação não era tão... Era um outro ritmo o jogo. Significa que se botar aquela seleção para jogar hoje, eles vão perder? Eu acho que sim. Mas não significa que se eles treinarem 2 anos, eles não vão ganhar, porque aí você se adapta. Mas a coisa foi mudando, né? Então, o judô, ele era mais técnico, ele era mais puro, né? Ele era mais, talvez até mais bonito, assim, nesse sentido clássico, né? Aí começa essa história da troca de pegada muito forte e começa a entrar um estilo de atleta que é o atleta não que tem um golpe forte, mas que tem golpes para várias direções. Eu acho que começa a ter isso e uma boa troca de pegada. Ele desequilibra para trás, para frente, para o lado, diagonal para cá, diagonal para lá, e ele faz volume. Faz volume e tem golpes fortes também, né? Mas eu acho que é uma característica assim. Tanto que quando aparece um cara com perfil mais antigo, todo mundo para ver, porque qual é o nome dele mesmo, que perdeu a seletiva lá no Japão, no meio leve agora? Todo mundo torcendo para ele, que tinha um ultimatão, né? Maruyama. O Maruyama, exatamente. Esse é um estilo que a gente, principalmente quem é mais velho, fala, esse é o judô que eu quero ver. E você pegou o Abe lá, que é um cara que tem muita variação de golpe, tem golpe forte também, mas ele não tem um golpão que nem o Maruyama, é diferente. Mas eu acho que com a regra hoje, com os X2 hoje, que aí já é um terceiro movimento, né? Já mudou bastante para hoje. É uma correria, né, cara? É assim, estratégia, correria, não deixa ele segurar no kimono, bota punição na frente e ganha. Ficou mais feio, sim. Mas eu acho bonito, assim, de repente você... Eu não gosto muito dessa troca de regra o tempo inteiro, para ser sincero. Eu achei muito ruim tirarem catada de perna. Eu não tenho... Eu sempre me senti um outsider, assim. Eu aprendi isso com Carmona. Eu fui para o Mundial em 97. Eu perdi numa luta, assim, antes de disputar a medalha. E o Carmona, que eu conhecia pouco, né, mas como todos, né, era fã, ele veio falar para mim, Flávio, para com essa merda de querer fazer gole manga, faz o teu estilo, encontra o teu estilo, porque o que acontecia comigo durante muito tempo, eu tinha um judô diferente, e de repente eu chegava na seleção, tinha o Sebastião, tinha o Branco, tinha o Henrique, tinha o Aurélio, eu falava, puta, eu tenho que ter o judô de gole manga, eu tenho que fazer que nem esses caras. Aí eu chegava nas competições, eu fazia treinamento técnico, era o Tchikome parado, o Tchikome movimento, Renhakuenka, joga. Não tinha nada a ver com o que eu fazia. Eu só fui encontrar o meu estilo e fazer as pazes com ele e me orgulhar dele bem adiante. Aí o meu treino técnico não dava para ser esse treino. Eu não era o cara de ficar fazendo Tchikome, eu era completamente diferente. Eu era velocidade e reação. A posição que o cara faz é essa. E no final, nos meus últimos 5 anos, eu jogava muito assim de pom. O meu Kata Otoshi, Sumigaeshi, um Ultimato, outro. Mas era assim, um treinamento muito... de ensaiar o que acontecia na competição. Ele era muito específico, sabe? Eu fazia aquele Kata Otoshi que eu fazia muito, eu sabia, eu arrancava, pegava aqui, ele arrancava e eu entrava. Eu repetia aquilo ali milhões de vezes. Eu fazia uma chave de braço, meio um jiu-jitsu, meio que não voador, né, mas que eu jogava lá, que o pessoal apelidou de Juno Baiano. Eu fazia 100 vezes no treino. Eu tinha uma estratégia para me levantarem, porque senão cansa levantar, né? Então eu fazia, eles me puxavam. Então eu fui desenvolvendo assim uma relação com um judô diferente, num país que não pensa, que eu acho que é muito focado num lugar, né? Você vai para a Geórgia, é outra cultura do judô, mas a gente está na cultura que o bonito é o gole manga. Eu também acho, mas eu acho bonito jogar de pom, sabe? Então eu comecei o João Derli, por exemplo, para mim um dos caras mais técnicos que a gente já teve no Brasil. Eu viajava com ele e jogava todo mundo. Catava a perna, Morotegari, jogava para cá, dava ultimata, dava Sotogari, mas era outro estilo. Mas aqui nunca foi considerado um cara técnico, porque era um estilo não convencional, sabe? Então, não sei, fazendo essa comparação que eu estou falando para caramba, eu acho que o judô era mais bonito, tá? Né? Eu acho que tinha uma coisa... ele era mais puro. Eu acho que ele era mais puro. Era mais inocente, talvez, a palavra melhor. Ele era mais inocente. O judô hoje perdeu a inocência. Você tem que aprender a se adaptar. Mas eu também acho bonito isso. Aí, de repente, aparece o Maruyama, que pega aquele cara que se joga de qualquer jeito, ele segura e prega o cara.
sabe? Eu acho que tirar a catada de perna foi uma covardia. Covardia com boa parte. Você tem Morotegari no Gokyuu, eu achava bonito você ter um georgiano que inventava aquilo tudo, aí ganhava tudo, aí depois chegava o Inoue lá, pegava aquele cara, ou então o Yun, aquele coreano, jogava eu achava bonito esse duelo de estilos. E eu acho que o judô encaretou. Nesse sentido, eu acho que encaretou. E melhorou no chão, né? Que pelo menos estão dando mais tempo para o chão, que eu também sempre achei muito ruim. A regra define o atleta. Você não dá tempo de chão, ninguém treina chão. Você não dá tempo, sabe? Você tem que... Para mim, o atleta ideal é o atleta completo. E para ele ser completo, a regra precisa ser honesta com todo o contexto. Muito bom. Flávio, você falou do Sensei Daoji, ele tem aqui uma perguntinha para você que ele deixou. Ele aqui perguntando para você. Queria que o Flávio falasse sobre a seletiva contra o Thiago, especialmente a última que definiu a vaga olímpica. Cara, o Thiago foi um adversário, assim, na minha carreira, assim, que transformador, assim, né? Um cara que... Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Thiago, foi no Projeto Futuro, ele devia ter uns 14 anos. Aí o Branco estava com ele olhou e falou, Flávio, repara nesse moleque aí. Era um moleque sardento, assim, cabelo ruivo, que não tinha a menor pinta, né, de lutador, né? E aí eu olhei e ele era diferente, né? Ele movimentava diferente, o bicho ele era bom de judô. E logo depois, uns 2 anos depois, ele fez uma final de seletiva com o Henrique. Ele devia ter 15 anos, sei lá, 16 anos, fez uma luta boa, fez uma seletiva espetacular com o Henrique. E eu não sei, mas eu acho que algo dizia, a gente foi... ele era mais leve que eu, né? Eu acho que talvez a gente sempre tivesse um sentimento que um dia ia se enfrentar, né? E a primeira vez que eu lutei com o Thiago foi em 2002, numa seletiva no Rio Grande do Sul, depois lutei em 2003, e ele crescendo, né? Eu já tinha uma medalha olímpica no 7-1, mas aí no 7-3 aí ele sobe de peso. E essas primeiras eu ganhei bem, assim, mas eu sabia que aquilo ali não era real, né? Ele estava ainda chegando, muita coisa que eu fazia ele ia saber desvendar. E aquela seletiva foi uma seletiva, assim, duríssima, né? A primeira foi em São Paulo. Eu me lembro que o Thiago ganhou a primeira de Uco. A segunda luta foi em dezembro, isso foi véspera do Natal. A segunda luta eu ganhei, eu peguei uma chave de braço. E na terceira, no final, ele foi fazer um Tani, eu dei um vazário de ultimata. E fui para o Natal, assim, respirando, né? E falando, falta uma seletiva, né? Tem que fazer mais uma aqui. As 2 lutas seguintes eu tinha ganhado relativamente bem. E aí a gente foi fazer a segunda seletiva em Ipatinga. Se eu ganhasse, eu estava dentro da Olimpíada. Isso foi 2 meses depois, talvez. Seletiva de Ipatinga, o Thiago me atropelou. Me lembro que ele... Sabe quando você luta, você fala, cara, como é que eu vou ganhar esse cara? Ele me atropelou. Ele me ganhou de vazário numa, na outra de Uco, mas eu indo para cima, assim, ele ganhou bem, sabe? Ganhou de 2-0 a seletiva. E eu cheguei no Rio, eu ia ter no dia seguinte daquela seletiva, eu treinava com o Deluca, né? O Sensei Deluca, a gente conversava muito de estratégia, segunda e quarta eu treinava com ele. E fui assim, com a cabeça cheia, né? O que eu vou fazer agora? Eu preciso ganhar essa terceira e tal. E quando eu cheguei para treinar com o Deluca aquele dia, o Deluca não apareceu no treino. Achei estranho, fui para casa, nunca tinha faltado treino ele. Aí, mais tarde, me ligaram e falaram, o Sensei morreu. Ele morreu naquela noite. E até a esposa dele falou que ele estava assistindo a luta minha com o Thiago, cheio de ideia e tal, ele dormiu e não acordou. Então foi muito duro, assim, porque eu tinha uma seletiva para fazer 3 semanas depois com o Thiago. Aí tem o enterro do Sensei, tem a missa de 7º dia, tem ele não estar comigo ali para pensar naquela estratégia. Foi assim, foram tempos difíceis ali, né? E a seletiva lá de Teresópolis, cara, foi uma loucura ali, porque tinha assim... Foi uma das rivalidades mais maneiras do judô, eu acho, né? Tivemos algumas, essa deve ter sido uma delas. Porque era o time Thiago e o time Flávio, né? Você não tinha arquibancada... Eu não me lembro, assim, de ver arquibancada dividida, né? Para o judô, naquela época a arquibancada era dividida. Tinha o time meu e o time dele, um de cada lado da arquibancada, uma gritaria, assim. Aí agora eu não vou me lembrar a ordem, mas uma ele me ganhou,
eu só me lembro mais das que eu perdi do que as que eu ganhei, né? Mas na que eu perdi, eu me lembro que estava uma luta dura, e no final do Golden Score, ele me dá uma levantada de gola e gola, e eu não caio, mas ali eu sabia que não tinha tido nada na luta, definiu a luta, ele ganhou. Aí na outra eu ganhei, na bandeira, e nessa última estava 2-2 para ele, era Chui, né, na época, eu acho. Estava Yuko e Yuko, né? Chui a Chui. E aí teve uma situação, faltando 18 segundos, eu já vi bastante vezes isso, que eu fui fazer meio que ultimato, ou ele, eu sei que teve um embolo, que ele caiu, ele me derrubou de Yuko. Até hoje eu não sei exatamente o que foi o golpe, se foi um sucacho, se ele que entrou, se foi meio que um embolo, ele caiu por cima, foi o Yuko. E ali, cara, o que eu me lembro, assim, e de verdade eu me lembro assim, 18 segundos, eu vi Chui a Chui, né? Eu sempre fui muito estratégico lutando. E o Thiago, como foi um cara que eu sempre considerei muito melhor que eu sabia que a minha única chance de ganhar dele era com muita estratégia, com muito estudo. Eu estudei 1 milhão de vezes o Thiago. Eu estudava tudo do Thiago, né? Eu via tudo, passava o dia vendo o Thiago ali, para lutar com ele. E o que eu me lembro era de ver o Chui ao Chui, 2 Chuis, né? E eu me lembro de pensar, puta, se ele tomar uma, eu ganho. Né? Porque ele vai pro Keikoku, né? Que na época virava o Vazari. E a única coisa que eu fiz foi meio no automático, eu fui para cima com tudo. E o Thiago estava com a luta ganha, ele meio que recuou um pouco. Aí tem uma hora que eu vou para cima, ele dá uma pisada fora, o juiz para, e eu falei, puta, vai dar. Eu não daria, tá? Faltavam uns 5 segundos, e o juiz parou, eu fiquei naquela, o juiz não parou e deu mais de meio de novo. Aí eu fui para cima, eu não lembro se o Thiago fez um golpe falso, se ele se andou para trás, se jogou, mas ele, tipo, vou segurar, aí o juiz parou, faltavam 2 ou 3 segundos. Aí deu o Shido. A gente fez uma matéria há pouco tempo no Sport TV, que até não vi ainda, que é uma vergonha não ter visto, que muita gente que viu falou que foi muito bonito. E a gente reviu a luta, assim, né? O time do Thiago e o Thiago ficaram muito revoltados, né, com aquela punição no final. E teve muito barulho na época de imprensa, né? Porque na época o Thiago, todo mundo reclamou muito. E eu achei que não fazia sentido eu me envolver nisso tudo, sabe? De falar o que eu achava. O que eu acho que, honestamente pra gente, é que ele deu margem para tomar. E poderia não tomar. De fato, eu acho isso. Quem assistir a luta, eu acho que provavelmente hoje vai ter uma impressão parecida. E eu acho que, sei lá, na minha cabeça, eu não devia, eu fiquei muito chateado, porque na época eu me senti... Porra, lutar com o Thiago é um desafio enorme, né? O Thiago, para mim, é o cara mais duro que eu já segurei no kimono. E eu me senti muito diminuído ali na época, né? Naquela maneira de falar daquela seletiva, porque não foi uma luta só, foram várias lutas e tal. E eu fiquei muito chateado na época, mas eu fiquei quieto. Cheguei a perder peso. Eu me lembro que eu fui para um Pan-Americano, não sei como é que eu ganhei. Eu fui para um Pan-Americano com 77 quilos. Eu pesava 83. Isso no Pan-Americano de 2003, até com Arteaga, com os meus principais adversários. Mas aquilo me deixou assim muito chateado, ao mesmo tempo com muita gasolina, assim, para de alguma maneira fazer no tatame, sabe, lutar. Eu tive uma conversa séria com o Thiago uma vez, eu e ele, e falei tudo que eu achava, e ficou entre nós ali, como eu acho que era o certo. E aí o tempo foi fazendo a gente se aproximar de uma maneira assim que para mim foi muito legal, assim, que para mim é uma das grandes conquistas assim do judô, né? Porque foi um cara que na época a gente não se falava, a gente tinha uma rivalidade muito grande, muito provocada pelos outros também, né? Amigos do Thiago, meus amigos, clube, aquela coisa toda. E eu acho que a gente entrou num lugar que eu nunca entrei com nenhum adversário, né? Todos os meus adversários sempre foram muito amigos meus. E ali foi uma coisa que era contra todos os princípios do que eu acreditava, assim. E eu acho que o Thiago também. E alguns anos depois o Thiago foi para o peso médio, a gente começou a viajar junto. E aí a gente... uma época ele pediu para eu escrever uma coisa para ele no site que ele ia ter, eu escrevi umas coisas legais, né? E falando das palavras que eu penso no Thiago, quando eu me lembro dele, que é muito obrigado, né? Porque o Thiago foi um dos meus maiores senseis, né? Porque para conseguir lutar com ele a altura, né, do que ele era, eu precisava inventar 1001 coisas, né, porque o Thiago ele nasceu, para mim, o atleta mais talentoso que a gente já teve no judô brasileiro e um dos mais talentosos do judô mundial.
E ele escreveu uma outra, ele me respondeu ainda mais legal, sabe? Ali eu fiquei super emocionado e a gente passou a ter uma relação que o Thiago hoje, cara, é um cara assim que eu tenho um baita carinho, assim, eu gosto muito dele, sabe? E acho que aquela briga nossa daquela época foi uma imaturidade da nossa época, da nossa idade, que não tinha nada a ver com o espírito do judô, e que eu acho que os dois erraram ali em deixar chegar nesse ponto, né? Porque não fazia o menor sentido. A gente não treinava junto. Imagina isso, a gente estava num treino na seleção, ele estava num canto, eu estava no outro. Era até dentro da seleção, foi uma bobeira assim que felizmente o tempo consertou, né? Da nossa parte, assim. Muito bom. Sensei Flávio, mais uma pergunta aqui, uma pergunta interessante, do Marcos Bazan. Qual é a sua visão do judô atual e tem expectativa para que o Brasil tenha algum sucesso nessa Olimpíada de Tóquio? Eu acho que a gente está vivendo um momento difícil, né? Uma mudança aí de gerações. A gente viveu uma geração fortíssima. Eu, quando entrei no judô, a seleção alemã era uma espécie de segundo Japão, né? A seleção tinha lá o Kelmans, tinha o Spitzka, tinha tem que me lembrar aqui, o Trautmann. Eles tinham quase todos os pesos, caras muito duros, né? Tinha o Dott, e a geração era tão forte que eles ficaram tantos anos adiante, ali na frente, que demorou muito tempo para eles terem uma geração que tivesse resultado, né? A Alemanha depois ficou muito tempo assim meio ofuscada, não tinha muito atleta. Eu acho que a geração que a gente viveu, tanto no feminino como no masculino, ela era tão forte que a gente não conseguiu fazer um movimento para ter uma nova geração à altura, o que não é fácil fazer. Então, a gente tem vários atletas que tiveram muito sucesso no júnior que precisam de paciência agora nossa. Né? Você pega aí 2 campeões mundiais, por exemplo, na equipe, o Carguininho e o Rafael Macedo. Não é todo mundo que sai do júnior e ganha tudo no sênior. Né? O Carguininho chegou a ser em 5º mundial adulto já. Então, eu acho que a gente gera uma expectativa para uma geração que substitui uma outra que tinha um nível de resultado. Pô, o Brasil no Mundial de 2007 no masculino fez 4 medalhas. Né? A gente teve um Mundial, acho que de 2013, que o feminino fez 4 medalhas. Tem que me lembrar aqui, a Sussu, a Mayra, a Rafaela e a Érica, 4 medalhas. E a Portela foi 5º. Então a geração de 2013 feminina fez o papel que a geração de 2007 fez no masculino. Então a gente está vivendo uma mudança de gerações, que a gente tem que ter uma paciência de esperar um pouco mais, eu acho, sabe? Eu acho que tem talento ali, eles estão se empenhando, a gente está acompanhando aí a minha geração, o Thiago, o Leandro, o João, o Luciano, a Érica, a Kathleen, talvez eu vá para a Turquia agora com a seleção essa semana para acompanhar. A gente está tentando ajudar ali para levar um pouco de motivação, que eu acho que eles estão precisando. Eles ficaram 1 ano sem o contato com os europeus. Os europeus têm um treino diferente, eles treinam como competem. A gente não treina como compete. A gente faz um judô mais inocente no treinamento, mesmo os nossos principais atletas. Você vai treinar na Europa, é briga. Aqui é judô. E a gente tem que brigar mais. E a gente normalmente briga com frequência quando a gente está viajando para a Europa. Só que a gente ficou 1 ano sem brigar. 1 ano sem viajar e treinar com o europeu. Então, acho que teve também um susto aí nesse recomeço. A gente precisa se readaptar a esse estilo de judô que a gente faz pouco. Eu não sei se vai dar tempo. Espero que dê. Mas a gente tem que, não sei, apoiar, que é o meu papel, acho que é o nosso papel, e torcer, né? Às vezes eu vejo uma galera que parece que torce contra também, né? Eu acho que não é mesmo por aí, né? Eu acho que críticas têm que acontecer, mas sempre construtivas, né? Onde a gente pode melhorar, né? Eu acho que a gente está tentando fazer alguma coisa com essa geração que tem potencial para caramba. Estou dando um exemplo, assim, 2 atletas que foram campeões mundiais júnior, é óbvio que tem talento e tem potencial. E a gente tem outros também, mas talvez não seja uma geração como foi a anterior. Se a gente quer falar, desculpa aqui falando muito, se a gente quiser massificar, virar a Geórgia, virar a Rússia, que eu acho que é para onde a gente tem que ir, virar uma França até menos, mas vamos lá, Rússia, Geórgia, esses países, aí eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de base, talvez com competições, eu não sei exatamente, mas mais treinamentos conjuntos,
Eu acho que tem que pensar numa massificação da base com mais força, assim. Tem que pensar, eu acho que foi um passivo grande a gente perder competições, a gente tinha Copa do Mundo e Grande Slam aqui no Brasil, isso atraía gente do mundo todo para vir para cá. Lá no Reação mesmo, tinha Grande Slam, a gente tinha 5 equipes estrangeiras treinando no Reação, com um monte de aluno que nem estava competindo no Grande Slam, mas segurava no kimono deles. Eu acho que a gente tem que atrair os estrangeiros para o Brasil. E isso, nos últimos anos, a gente perdeu um pouco. Muito bem. Bom, acredito, pelo que eu vi aqui, muitas perguntas já foram respondidas ao longo da fala do Sensei Flávio e também agora, né? Muitas perguntas parecidas. Então, vou deixar as considerações finais para o Sensei Flávio também e agradecer mais uma vez pela participação aqui com a gente, pelo tempo que foi dedicado. Não, eu que agradeço aí, galera. É um prazer estar aí com todos vocês. A gente é uma grande família, né? O judô tem essa coisa legal, né? Você vai para qualquer lugar do mundo com kimono, você tem amigos, né? Porque você tem judô no mundo inteiro e no Brasil inteiro. Então, quem vier para o Rio e quiser conhecer o Reação, vai ser um prazer recebê-los aqui. Ou se forem para Cuiabá, o Davi vai estar por lá também e o time dele para receberem vocês. E, bom, eu acho que considerações finais é mais agradecer mesmo estar aqui com vocês. Um prazer. Sensei Alberto, suas considerações finais. Bem, eu só posso agradecer o Flávio, né, pela participação dele, pelo tempo que ele despendeu aí por nós. Acompanhei pelo YouTube, pessoal elogiando demais, enfim, nada diferente do que a gente pensa, né? Eu digo aqui, Flávio, eu moro na Praia Grande, em São Paulo, e nosso secretário de esportes é o Rodrigão do vôlei. Uma vez a gente fez uma live e eu falei para ele o seguinte, né? A minha visão, um cara que é campeão olímpico, medalhista olímpico, ele devia ter um ticket de respeito maior no nosso país, né? E é o seu caso. E você ainda com as histórias que você contou aí para nós, acho que o sarrafo subiu um pouquinho mais ainda. Então, assim, eu acho que, enfim, acho que todo mundo que está acompanhando aqui pelo YouTube, a gente que é do esporte, do judô, enfim, você só vem engrandecer a nossa vida. Né? A gente está num momento difícil devido à pandemia, enfim, a gente não consegue fazer as coisas que normalmente nós fazíamos, até contato com o aluno, tudo. E eu acho que a sua história hoje só vem para, pelo menos, nos dar 1h42 agora de alívio, enfim, de alegria e saber que a gente ainda tem esperança de ter uma vida boa pela frente. Muito obrigado, tá? Obrigado a você. E a vocês. Tá no mudo, André? Sensei Eloy, então, por favor. Obrigado de novo, Flávio, por lembrar. Não, só quero agradecer, nossa, excelente palestra, né? Conversa. Acho que nós todos estamos gratos, né, pela sua participação. Principalmente, eu acho que a gente sabe, né, pela sua humildade, né, de estar participando e de estar compartilhando de tudo que você já passou, né, esse fato do Thiago também. O Thiago também deu já esse depoimento numa palestra na Federação Paulista também, no credenciamento técnico. E para quem não conhecia, né, mas isso é muito importante, saber, né, a gente reconhecer, né, os nossos erros, aprender, e isso é o judô, né? O judô a gente aprende, como você falou também, cair, levantar, isso é muito importante. Para as nossas crianças também, isso nós que damos aula, nós que somos professores, também na nossa vida sempre é cair, levantar, aprender. A humildade é muito importante. Só tenho a agradecer, Flávio, gratidão aí mesmo pelas suas palavras, tá? Muito obrigado. Obrigado, Sensei. Sensei Marco Antônio Rato, suas considerações finais. Bom, eu espero não, né? Tenho certeza que todo mundo que participou adorou as palavras do Flávio. E, Flávio, mais uma vez, cara, de coração mesmo, muito obrigado por tudo que você... Primeiro, por ter aceitado participar aqui com a gente. E depois, em segundo plano, e talvez seja
primeiro plano, na verdade, por ser a pessoa que você é, atleta e profissional e humano. Muito obrigado. Obrigado, Rato. Você é ídolo. Bom, eu queria fazer um agradecimento especial meu, tá? Principalmente para a 11ª Delegacia, por ter me proporcionado a chance de participar dessa live, porque eu estou participando com o meu maior ídolo do judô. O Flávio, verdade seja dita, o Flávio, eu me lembro quando eu tinha, eu não vou falar a idade, não querendo entregar, mas eu com meus 5 aninhos de idade, sentadinho na poltrona, na frente da televisão, assistindo as Olimpíadas de Atlanta, que foi a sua primeira Olimpíada, 1996, também quando foi a medalha do Henrique, e eu me lembro de chegar para o meu pai, vendo a sua luta, e falar, pai, eu quero fazer esse esporte. Eu me lembro muito bem desse momento, 5 anos de idade, foi aí que eu comecei no judô na escolinha, e até hoje estou, depois de 25 anos aí dessa Olimpíada, já hoje como um faixa preta, fazendo parte aqui dessa live. Então, para mim é um momento de muita emoção, Flávio. Obrigado mais uma vez à delegacia, a você pela presença aqui. Para mim, passar 1 hora, quase 2 horas, ouvindo as suas histórias, ouvindo a tua trajetória, foi uma emoção muito grande. Obrigado mais uma vez. Que honra. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Fiquei feliz. E assim a gente encerra, então, a nossa live de hoje. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação. Tivemos aí um recorde, tanto de inscritos na palestra, quanto também de pessoas assistindo aqui ao vivo. Batemos aqui um pico de 215 pessoas assistindo. Então, quem não conseguiu acompanhar essa palestra vai ficar disponível no YouTube, tá? Vai ficar registrada lá. Não esqueçam de deixar o like aqui no canal da 11ª Delegacia. E mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima palestra. Sensei Eloy, próxima palestra, por gentileza. Bom, nós já temos agendada no dia 3, né? 3/4, agora 3 de abril, Sensei Catalano, né? Sensei Luiz Catalano, Sensei Fernando, né? E falando da metodologia de treinos de judô, e no dia 10 de abril, nós temos também grande Sensei, vai falar também treinamento de base, Sensei Floriano Almeida, né? Sensei Floriano Almeida também já firmou que vai fazer a palestra para nós, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora a gente se despede. Uma boa noite a todos e até as próximas. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.